Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Feira de Profissões da USP. Nós vamos falar hoje sobre dois cursos do Instituto de Ciência Matemática de Computação. Meu nome é Francisco, eu sou professor da área de Ciência de Dados e Estatística. E hoje nós vamos falar basicamente sobre o curso de bacharelado em Ciência de Dados e o bacharelado de Estatística e Ciência de Dados. E hoje nós estamos aqui com os coordenadores dos cursos, a professora Mariana Cury, que é a vice-coordenadora do curso de Estatística e Ciência de Dados. Estamos com o professor Luiz Gustavo Nonato, que é o coordenador do curso de Ciência de Dados. Estamos também com vários alunos do curso, então estamos com a Isabelle, que é aluna do curso de Estatística, o aluno João Guilherme Madeira Araújo, que é do curso de Ciência da Computação, o aluno Yuri Reis, que é do curso de Estatística e Ciência de Dados, e além do que a gente tem alguns alunos no chat para dar apoio para a gente. Então a gente tem a Débora Mayumi Risato, que é da Estatística, a Sofia Coelho Rodrigues, que é da Estatística, e a Fernanda Bartolo dos Santos Saran, que também é da Estatística. Além disso, a gente tem suporte da Maria Fernanda Marreta, do Paulinho e do Reinaldo, que estão aqui dando suporte para a gente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dois cursos. Eu gostaria de começar, então, já falando sobre o curso de Estatística e Ciência de Dados. E eu queria pedir para a professora Mariana Cury se ela pode nos informar sobre esse curso e contar quais são as principais características e o que o aluno espera se ele cursar Estatística e Ciência de Dados. Por favor, Mariana. Obrigada, Francisco. Bom dia a todo mundo. Está todo mundo me escutando bem? Espero. Sim? Então, acho que a primeira coisa interessante de falar sobre estatística e ciência de dados é que pode ser aplicado em diversas áreas, né? Então, a gente interage muito, o profissional, né, de estatística e ciência de dados, interage muito com outras áreas, área financeira, área de marketing, área de medicina, de pedagogia, psicologia, educação, enfim. A gente pode trabalhar em diferentes áreas e isso torna a profissão muito interessante, né? E dinâmica. Então, a gente pode começar a atuar no depois passar para atuar ferramentas e a mesma base que a gente vai aprender, né, quem for fazer, no curso. Então, é um curso que tem bastante matemática, tem bastante computação e tem bastante estatística, que dentro da matemática tem toda uma particularidade aí de técnicas, de metodologias para análise de dados, né? E o curso começa com uma base um pouco teórica de matemática e, em paralelo, a gente vê algumas coisas de estatística. Começa um pouquinho mais simples, né, principalmente no primeiro semestre, coisas mais simples de estatística, junto com a base matemática, que vai ajudar a ter uma formação mais sólida, que vai ser ministrada no meio do curso e no final de curso. E é uma carreira que também programa bastante. Então, além de você saber bastante da matemática, das técnicas estatísticas, poder aplicar tudo isso em várias áreas, a gente usa bastante programação, né? Mais como usuário, se a gente vai trabalhar com estatística e ciência de dados no mercado, a gente usa muito da programação, que já está pronta, né? Seja em Python, seja em R, seja em algum software comercial que as empresas usam. Mas, dependendo do que você se deparar, alguma programaçãozinha você tem que fazer, né? Seja para organizar melhor os seus dados, seja para implementar alguma coisa um pouco diferente do que já está aí pronto, mas às vezes um detalhe que os seus dados exigem, você muda. E se você tivesse essa bagagem teórica, né, de matemática, da estatística, saber bem o que é o método, você consegue adaptar, mudar uma coisinha ou outra dentro do que já está implementado aí comercialmente, para ser bem específico para o conjunto de dados que você está aplicando. Então, essa base teórica que a gente dá no começo do curso, ela é bem importante para isso, né? Então, é um curso dinâmico que tem bastante dessas três áreas, né? E ao longo de todo o curso a gente passa por elas, para que do meio do final para o final do curso a gente use mais a prática também. Então, a gente traz nas nossas aulas projetos reais, dados reais, para analisar com as técnicas que a gente está aprendendo em teoria, né?
para o último semestre a gente ficar com estágio, praticamente só com um estágio, e em contato com a prática e o mercado de trabalho, e implementando tudo que a gente aprendeu nos 4 anos, né? Você está mudo, Francisco. Agora eu ouvi. Eu ouvi. Só lembrando que esse é um curso altamente requisitado no mercado, então tem muita vaga hoje em dia. E relacionado com estatística, a gente tem o curso de ciência de dados, é o curso mais novo que a gente tem no CMC, é um curso que vai iniciar, na verdade, no próximo semestre, no começo do ano que vem. E o coordenador desse curso é o professor Luiz Gustavo Nonato. Então, professor Luiz Gustavo, se o senhor puder falar um pouco sobre o novo curso de ciência de dados do ICMC. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. Bom, eu vou começar dizendo, né, que, de acordo com a revista Infomoney, né, a profissão de cientista de dados, ela está entre as 5 mais procuradas no Brasil desde 2019. Né? Então, assim, as empresas, bancos, e até mesmo a indústria, né, tem tomado consciência de que um profissional de ciência de dados, cientista de dados dentro da equipe faz uma grande diferença no planejamento e na gestão da empresa, né? Então, essa demanda, né, do mercado foi um dos fatores que levou o ICMC a propor esse curso de ciência de dados. Ele é o primeiro em universidade pública, eu acredito, na América Latina inteira, né? Então, ele tem esse caráter já inovador logo, né, na sua proposta, né? E o perfil do aluno, né, o que o aluno vai aprender durante esse curso, é um pouco parecido com o que a Mariana disse sobre o curso de estatística, que é o aluno vai precisar de um conhecimento sólido, né, em estatística, em computação e também em ferramentas de matemática aplicada, né? Então, é um curso que abrange algumas áreas da computação e algumas áreas da matemática, e ele fica justamente na interseção de todas esses ramos, né, da matemática e da computação. Mas ele tem um diferencial importante com relação ao curso de estatística e ciência de dados, que ele tem uma proposta de ser um curso extremamente aplicado e atacando problemas de ciência de dados propriamente dito, que são, por exemplo, metodologias de captura de informação, metodologias de engenharia de features, né, que a gente chama de engenharia de dados, né, onde o profissional aprende a não só capturar essa informação, mas tratar essa informação de uma maneira interessante, mais do que isso, né? Ele aprende a lidar com um volume gigantesco de dados, né? Então, o curso tem esse foco, né, de realmente trazer as tecnologias modernas de gerenciamento e tratamento de grandes volumes de dados com essa ideia da ciência de dados por trás dele, né? E uma coisa que eu julgo muito interessante é o caráter aplicado desse curso. Obviamente que ele tem todo um momento de conceitos básicos e fundamentação teórica, que sem isso as pessoas não conseguem evoluir, mas logo nos semestres iniciais dele, acredito que a partir do 3º semestre, o aluno já vai começar a pôr a mão na massa, né? Já vai começar a construir aplicações e tratar problemas reais, né, com metodologias extremamente novas, né, como metodologias de processamento de linguagem natural, processamento de imagens, né, técnicas de aprendizado profundo, o famoso deep learning, que todo mundo fala. Então, todos esses conceitos fazem parte da grade curricular, e a ideia é formar um profissional extremamente versátil, né, porque hoje em dia, as pessoas dizem muito, qual é a característica principal de um cientista de dados? O que eu costumo dizer é o seguinte, olha, o cientista de dados, ele é uma pessoa cujos hard skills, né, que as pessoas dizem hoje, são extremamente sólidos, né, ou seja, ela realmente conhece machine learning, conhece computação, sabe programar bem, né, e conhece matemática, né, e então, essa é vamos dizer assim, a característica principal que a gente tem
está trazendo para esse curso para formar um profissional que realmente ele tem uma formação sólida e que ele possa depois aprofundar os seus conhecimentos em uma especialização de alguma dessas áreas e tudo mais, né? Então, para começar a discussão, eu acho que é isso, Francisco. Você está mutado. Beleza, de novo. Obrigado, Gustavo. Bom, é importante ressaltar que esses dois cursos, ele envolve matemática e programação, então, em princípio, o aluno tem que saber o quê? Ele tem que saber que ele tem que gostar de matemática, principalmente, porque ele vai ter algumas matérias mais avançadas, como cálculo, ou mesmo álgebra linear, que são matérias mais teóricas, e ao mesmo tempo ele tem que saber, ele vai ter que ter um gosto para programar, então ele vai ter que gostar de mexer com o computador, certo? E também trabalhar com coisas novas. E é sempre bom a gente ter uma visão, não só dos professores, mas dos alunos também sobre os cursos. Então, eu estou com vários alunos aqui de todos esses cursos que a gente vai falar hoje, e eu queria convidar inicialmente a Isabelle. A Isabelle é minha aluna de iniciação científica, e a Isabelle vai falar um pouco sobre como é que é o curso de estatística. A Isabelle, então, ela prestou vestibular, ela colocou estatística como segunda opção, na verdade, então lembre-se que sempre há a possibilidade de colocar a segunda opção, e às vezes a gente acha que não vai ser ignorada, mas nem sempre ela é ignorada. E a Isabelle, então, ela vai falar um pouco sobre o curso. Então, por favor, Isabelle, conta um pouco sobre sua experiência no curso de... Obrigada, professor Francisco. Olá, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Isabelle, tenho 23 anos, sou aluna do curso de Estatística e ingressei no ICMC em 2018, que é, na verdade, a minha primeira graduação. E como o professor Francisco disse, esse curso, na verdade, ele era a minha segunda opção no vestibular da FUVEST, porque eu queria mesmo era ter passado em Física. E com isso, eu acompanhei todas as listas de esperas, acabei não sendo chamada, e foi aí que eu decidi definitivamente me matricular e cursar Estatística, sendo que eu nunca tinha pesquisado nada sobre, nem sabia do que se tratava. Só que, e uma coisa que às vezes todo mundo pensa que é importante, que tem que saber programar para entrar no curso de Estatística. E eu percebi que isso não era tão relevante, porque não é esperado que um aluno entre sabendo programar na faculdade. Isso é algo que é oferecido, que é disponibilizado para a gente, e já tem uma introdução logo no primeiro ano. E logo no primeiro semestre, eu comecei a fazer vários amigos, que, além da amizade, nós construímos um grupo de estudos, o que foi essencial para o meu desenvolvimento como uma aluna do ICMC, e mais especificamente como uma aluna da estatística, porque nesse grupo que eu pertencia, que eu estudava junto lá na biblioteca do ICMC, ele era muito diversificado. Então, tinha alguns que tinham muita habilidade para as áreas mais de programação, as áreas mais práticas, e outros alunos que tinham muito mais facilidade com a parte teórica. Com isso, eu tive muita ajuda, porque mesmo tendo as aulas de programação, eu percebi que eu, particularmente, tinha muita dificuldade. E isso foi essencial, porque eu consegui ir super bem, e quando você entra no curso sem ter pesquisado, não era o que você tinha programado, às vezes você se acaba se sentindo muito perdido, e começa a pensar que talvez aquele curso não seria o ideal para você, porque na mesma sala em que eu entrei, tinham alunos que tinham pesquisado muito sobre estatística, e era aquilo que eles queriam desde o início. Então, eu acabei me questionando sobre isso e pensei até em transferir depois para física, né, ou um outro curso, mas aí, no segundo ano, quando começaram as matérias de fato da estatística, eu comecei a me interessar muito e comecei a perceber onde que eu poderia trabalhar, né, que eu comecei a ter noção do que era realmente a estatística. E foi aí que eu comecei a pensar, então, para instigar esse meu lado a fazer uma iniciação científica. E foi um professor que estava dando aula para mim, me indicou o professor Francisco. E eu fui conversar com ele, nós tivemos ali vários temas que eu pudesse escolher para pesquisar e me interessar, porque eu ainda queria resgatar um pouco da física. Eu ainda queria fazer alguma coisa relacionada à física, mas aplicando a estatística. Então, eu escolhi fazer epidemias em redes complexas,
que abrange diversas áreas, como a própria estatística, a física, biologia, matemática, programação, sociedade e mais algumas. E eu não sei se todos sabem, mas você pode fazer a pesquisa ganhando dinheiro, ou seja, você pode ganhar uma bolsa. No meu caso, eu estou fazendo a iniciação científica com a bolsa FAPESP. E isso ajuda muito por 2 motivos. O primeiro que eu queria falar é que ajuda se você não tem uma condição financeira muito favorável para a sua permanência na faculdade. E a segunda é que eu, independente da área, eu sempre gostei da área de pesquisa, da área acadêmica. E eu pretendo seguir essa carreira assim que eu me formar. E eu sei que a Bolsa FAPESP, assim como outras, ajuda muito lá na frente, na aquisição de outras bolsas, como, por exemplo, para o mestrado, que é o que eu pretendo fazer assim que terminar a minha graduação. Juntando todos esses aspectos, eu acabei me encantando pela estatística e pelas áreas que ela pode atuar. Por exemplo, você pode trabalhar com esportes, medir e acompanhar o desenvolvimento de atletas, você pode trabalhar na área médica, com estudos sobre um certo tipo de doença, calculando, por exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa ser contaminada por um tipo de vírus, dado o seu círculo social, e aqui a gente tem um exemplo mais atual, a Covid-19. Também podemos trabalhar com previsões, e aqui temos as previsões de quando podemos voltar com todas as atividades presenciais, que eu acredito que seja um interesse de muita gente aqui. Podemos também trabalhar com a área de finanças, com avaliações de créditos, por exemplo, em empresas, na parte de consultoria, analisando um grande banco de dados e muitas outras possibilidades. Então, só citando alguma dessas áreas, você já pode ver que o estatístico ele pode atuar em praticamente qualquer área, porque hoje o que é valioso são os dados, ou seja, as informações que você tem e o que você pode fazer com elas. E aí que entra o estatístico, para poder analisar e ter a capacidade de extrair, de inferir alguma informação. Isso, em qualquer área, você consegue e tem essa infinidade de dados armazenados, que muitas vezes a gente não sabe o que faz com esses dados. Além disso, a estatística, que agora, na verdade, na USP e no ICMC, passou a ser chamada de estatística e ciência de dados, está entre uma das profissões mais bem pagas no mercado, sendo muito valorizado um profissional na área, com uma grande oferta de empregos. Mas, em contrapartida, falta um estatístico no mercado. E muitas vezes essa profissão ela é preenchida por outros profissionais de outras áreas, como engenheiros, matemáticos, físicos ou cientistas da computação, já que a estatística ela não é tão conhecida ainda e não é tão divulgada em comparação com os demais cursos tradicionais. E hoje eu vim aqui, através da Feira de Profissões da USP, divulgar essa profissão que passou de segunda para a primeira opção na minha vida acadêmica. Sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação sobre estatística e seu amplo mercado de trabalho. Fiquem à vontade para fazerem perguntas no chat. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e até mais, pessoal. Obrigado, Isabelle. Pessoal, só lembrando que tem um chat aí para vocês mandarem as perguntas. A gente vai depois passar a responder essas perguntas. E notem que, quando vocês entram na universidade, há muitas oportunidades, há muitos grupos de estudo, há muitas atividades que vocês podem desenvolver. E essa questão de iniciação científica é bem interessante. Por quê? Porque você pode ter uma bolsa. Com essa bolsa, você vai receber uma espécie de salário, vamos assim dizer. E, além do que, por exemplo, no caso da Bolsa FAPESP, há a possibilidade ainda do aluno ficar até 4 meses no exterior. Então, por exemplo, no caso da Isabelle, ela conseguiu Bolsa FAPESP e depois a gente vai planejar para ela visitar algum grupo de pesquisa ou na Europa ou nos Estados Unidos. Então, notem que há muitas possibilidades, não só nesses cursos de exatas que a gente está falando aqui, mas em todos os cursos. E é importante que os alunos se empenhem e se envolvam nas atividades da universidade assim que vocês ingressarem. Então, a universidade ela oferece muitas bolsas, e tem até a mesma bolsa permanência para os alunos que não têm condições financeiras, então a USP paga em torno de R$400 para o aluno se manter. Se o aluno não pode pagar alojamento, tem o alojamento para os alunos, tem a bolsa alimentação, então, em princípio,
por questões financeiras, não tem por que o aluno não estudar na USP, então ele recebe todo o apoio possível, tá? Bom, além do curso de estatística, a gente tem também o curso de, agora, estatística e ciência de dados. Então agora vamos chamar mais um aluno, o Yuri. O Yuri é o primeiro aluno da família dele a entrar numa universidade pública. Então o Yuri é um caso que a gente vê que para estudar na USP você não precisa vir de uma escola particular. Eu mesmo vim de escola pública, nunca estudei em escola particular. Então a USP ela tem essa possibilidade e está aumentando cada vez mais o número de alunos de escola pública. Então vejam que você não precisa ter dinheiro para estudar na USP, não precisa pagar, na verdade você pode receber, e você também não precisa ter vindo de uma escola particular. Então, Yuri, se puder falar um pouco sobre a sua experiência, por favor. Olá, meu nome é Yuri Valete. Bom dia a toda a galera aí que está assistindo a live, bom dia, professor. Como o professor citou, eu sou o primeiro da família assim, a entrar numa universidade pública, em geral, e no ano que eu prestei, eu passei para duas, eu passei para a Unesp, e passei para a USP. E eu soube só depois que eu tinha passado para a USP, então quando eu passei já para a Unesp, foi uma euforia aqui em casa. Porque minha mãe tinha acabado de se formar como professora numa universidade particular e ela teria assim sido a primeira pessoa da nossa família a ter um diploma em si. E logo depois aí eu entrei na faculdade pública e fui um alvoroço aqui em casa. E ninguém entendia muito bem a dinâmica de como funcionava uma universidade pública em si. Então, foi aquela pergunta, será que paga? Será que tem que pagar para entrar na universidade pública? Será que... Como é que você vai morar lá? Não, aí foi aquela briga. Eu falei, não sei vocês, eu tô indo embora. Aí eu fui para a universidade lá, Unesp. Minha primeira opção sempre foi estatística, diferente da minha colega, Isabelle. Eu pesquisei bastante sobre o curso, eu fui indicado pelos meus professores do ensino médio a fazer estatística e eu gostei bastante. E aí eu entrei de cabeça, fui para a Unesp, fiquei 2 dias lá, e aí pronto. Se foi um escarcéu para passar numa universidade pública, o maior ainda foi para eu ter passado na USP. E aí foi uma felicidade, aí me ligaram, aí foram me buscar. Acreditava-se que eu tinha passado na USP aqui de São Paulo, eu não peço perdão por não ter citado, eu sou residente aqui da cidade de São Paulo, do extremo sul, e a gente acreditava que eu tinha passado naqui. Aí quando eu cheguei aqui, liguei no IME e falou, não, você passou lá no ICMC. Aí lá vai eu para a cidade de São Carlos. Meus pais já tinham morado lá, eu tinha morado lá quando eu era muito pequeno, então não me recordava de nada da cidade. E fui largado lá na cidade de São Carlos para estudar no ICMC. E a princípio eu estava completamente perdido. Como eu passei pela quarta chamada, eu não sabia nem que chegava depois, na quinta, sexta. Foi, tipo, todo mundo parecia que já se conhecia, todo mundo já estava conversando, e eu só entrei na sala, sentei na minha cadeira e falei, eu preciso de arrumar um jeito de me enturmar aqui, senão tô perdido. Eu cheguei logo na primeira aula de cálculo, ainda bem. Se eu tivesse chegado um pouco depois, seria um pouco mais difícil para acompanhar. E eu acabei ficando amigo da Isabelle. E aí a gente decidiu fazer um grupo de estudos, porque tanto eu quanto ela estávamos com extrema dificuldade em cálculo, etc. Cálculo, geometria e o começo do curso, ao menos, quando eu entrei apenas para fazer o curso de estatística. E logo depois no ano passado, que introduziram essa possibilidade de você poder mudar para estatística e ciência de dados, e eu estou fazendo matéria com o professor Francisco, estou fazendo a grade, eu ainda só não mudei oficialmente lá na matrícula, mas eu estou fazendo a grade de estatística e ciência de dados. E, bom, obviamente, como é a primeira vez para mim e tal, eu estava passando por muita dificuldade, tanto para acompanhar a matéria, porque é um baque muito grande você mudar do ensino médio para uma universidade pública, principalmente assim num caso que você não sabe nada sobre como é uma universidade de fato. E essa é a minha recomendação, faça um grupo de estudos, faça amigos, não só no seu curso, às vezes, como a Isabelle citou, você tem uma base tão forte em matemática, como a Isabelle, a professora Mariana Cury citou, que você tem uma base forte em matemática, uma base forte em programação nesse curso. Então, você pode fazer um amigo da área da computação, ele pode te ajudar. Eu vivo trocando, tem a matéria de estatística para outros e vivem pessoas de outros cursos, vêm pedir ajuda e a gente ajuda bastante. Aqui, como se trata de uma universidade que é no interior de São Paulo, muita gente vem de outra cidade
sabe? Você tá se mudando para morar sozinho, para morar numa república. E é uma experiência totalmente nova. Você não tá preparado para muita coisa que vai acontecer, mas dá tudo certo, as coisas tendem a melhorar. E a minha recomendação é que os veteranos ajudam bastante, então não se acanhe, você que é mais introvertido. A minha amiga Isabela era bastante introvertida, eu puxei ela bastante, a gente puxou bastante pro grupo de estudos. E com essa grade nova da Estatística e Ciência de Dados, que mudou ano passado, o curso tendeu a ficar menos apenas estatística, que antes era forte, a base matemática e tal, e foram introduzidos mais matérias em si da computação, da ciência de dados, que é o importante. Porque a ciência de dados ela é formada justamente pela interseção entre a parte da computação e a parte da estatística. Ela seria, em um diagrama de Venn, ela seria exatamente o meinho ali. E uma estatística para ciência de dados seria exatamente o que eu, ao menos, queria, que é ter uma base forte em estatística, mas programar no que hoje é o que é bastante discutido no mercado de trabalho, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, essas coisas. E é isso. O curso de Estatística e Ciência de Dados provém isso bastante para vocês. Vocês têm uma base mais teórica em estatística para você poder ter mais fundamento no que você está fazendo, mas não ficar muito atrás quando se trata da programação em si. Ele ensina a matéria tanto em Python, que é a linguagem de software mais usada hoje em dia, quanto em R, que é o meu chamego. O R, para mim, é maravilhoso. E, bom, por enquanto é isso. Eu vou esperar aí chegar as perguntas no chat, chegar as perguntas aí no Forms. Agradeço a oportunidade de estar aqui contando a minha experiência. E agora eu vou passar a bola para o professor de novo. Obrigado, Yuri. Então, notem, pessoal, que é normal ter dificuldades, todo mundo vai ter dificuldade, porque São Carlos, embora seja. Quer dizer, na verdade, São Carlos. A USP pertence a São Carlos, mas há muito poucos alunos de São Carlos na USP. Então, a maioria dos alunos vem de fora, então a comunidade aqui é bem assim diversificada, certo? E aí vocês vão ter dificuldades, porque é uma cidade nova, é uma universidade nova, tudo é uma realidade nova, mas os alunos sempre se ajudam, e é importante sempre se enturmar e aprender com os outros alunos. Uma questão fundamental também, além de não precisar pagar para estudar na USP, não precisa comprar livro, que às vezes a pessoa se preocupa com isso também, né? Não precisa comprar livro, tem biblioteca, tem todos os recursos necessários, então o aluno que vier de escola pública, aluno que não tem condições de pagar, por exemplo, para morar em São Carlos, então ele fica tranquilo que ele vai ter todas as condições possíveis, e a gente tem aqui os exemplos dos alunos que a gente tem no curso. Vamos falar um pouco agora sobre o curso de Ciência da Computação. A gente está aqui também com o aluno João Guilherme. O João Guilherme ele faz parte do grupo de estudos de ciência de dados, é um grupo de extensão chamado DATA. Então veja que vocês podem estudar ciência de dados durante o curso, durante as disciplinas, mas você também pode participar desses grupos de estudo, e não tem só de ciência de dados, tem grupo de quem faz jogos, pessoal que gosta de games, tem grupo de segurança, então tem vários grupos, e aí você pode se juntar, grupo de robótica, por exemplo, e aí você pode participar desses grupos e aprender muito mais. Então o João, ele vem lá do Ceará, então notem que a USP não é só para São Paulo, então pessoal aí que da região norte, nordeste, pode se preparando para vir para São Carlos. São Carlos, o clima aqui é bom, não é muito quente, não é muito frio, então é uma cidade alta, então o clima é muito bom, é um pouco mais frio do que o Nordeste, mas é uma cidade boa, certo? Então, João, se você puder falar um pouco aí pra gente, e o João também tem um canal no YouTube sobre Deep Learning, tá, pessoal? Então, o João é um exemplo aí que está se mostrando futuro professor, né, João? Então, João, se puder falar um pouco aí sobre o curso, por favor. Oi, como eu vou falar, eu faço ciência da computação, então eu entrei na USP em 2018, lá do Ceará. E computação é uma área extremamente ampla, tem muita coisa para fazer, e aí aqui entra essa questão dos grupos de extensão, que eles são muito importantes, porque é um jeito legal de você entrar em contato mais focado com o que você gosta. Então, quando eu entrei aqui, eu estava com muito interesse, na verdade, eu estava em dúvida, meu interesse maior era em segurança da informação, ou para essa parte mais de Deep Learning, de ciência de dados, e aí quando eu entrei para o Ganesh, que era o grupo de segurança, e na época o Data ainda não existia. Então, o que eu fiz foi, eu fui atrás do professor Moacir, que ele trabalhava com Deep Learning,
E eu comecei um IC com ele. Então, de novo, assim, essa parte de extensão é muito legal para você tentar entrar em contato com as áreas que você tem mais interesse mesmo. Essa IC, ela foi também bolsa FAPESP, que, como falaram, também é uma bolsa legal em questão financeira mesmo, dá uma ajuda considerável. Eu fiz o intercâmbio dela, no meu foi para o Japão, que foi também algo muito legal, porque te dá essa oportunidade de ver como funciona a pesquisa em outros países, de entrar em contato com áreas que tipo, a galera nem pesquisa muito no Brasil. E em 2019, no final de 2018, começo de 2019, o Data surgiu. O Data ele foi fundado por 3 alunos do ICMC, que foi o Gustavo Sutter, o Bruno e o Tobias. E cara, foi incrível, assim, pra mim, porque eu tinha muito interesse nessa área, mas até aquele momento, tipo, eu tinha a minha IC e eu tava meio no isolamento, assim, saca? Não tinha muita galera fazendo, não conhecia quem é que era a galera que tinha muito interesse, e aí vem o Data e, de repente, no primeiro dia de aula tem 100 nego interessado nessa coisa. Então, a partir daí, teve as aulas introdutórias, que foram muito legais, deu pra aprender muita coisa, a gente fez 2 competições, que também foi muito legal, não exatamente pela coisa da competição, mas porque você pode pôr em prática o que você está aprendendo, você pode ver aquilo dali funcionando, e você tem a oportunidade de realmente pôr a sua criatividade, fazer as coisas funcionarem, ter ideia de como misturar características para criar algo interessante. Então, assim, foi bem legal. Agora eu tô fazendo parte da coordenação do Data, a gente continua crescendo, tá tendo mais frentes agora, a gente está começando a fazer também projetos, juntar a galera para fazerem times para competições, tem uma frente só de Deep Learning, que a gente está fazendo leitura de papers para tentar aprender um pouco mais sobre o que está sendo feito agora mesmo. Ontem a gente fez a primeira edição desse nosso grupo de leitura de papers e a gente estava lendo um artigo que saiu em fevereiro desse ano. Então, assim, a gente está realmente olhando para coisas bem atuais. E eu não tinha planejado nada, porque eu não sabia que ia aparecer aqui, então acho que vou parar por aqui. Beleza, João, obrigado. Pessoal, é importante também vocês terem em mente que o curso tanto de estatística quanto ciência de dados, com ciência da computação, você não precisa sair e trabalhar para uma empresa. Você pode também criar sua própria empresa, que é o que tem acontecido muito hoje. Então, a parte de empreendedorismo também é muito incentivada no Instituto, e tem muitos exemplos de outros alunos, e muitas dessas empresas nasceram de grupos de extensão. Então, a pessoa começa com um grupo, começa a estudar ciência de dados, aí eles veem alguns problemas. Então, por exemplo, tem uma empresa, um aluno que eu conheço, o Vinícius, ele tem uma empresa que tenta fazer diagnóstico de Covid usando dados de sangue de pacientes. Então, vejam que é uma coisa muito atual e muito aplicada a problemas que a gente tem no mundo real. Então, não há apenas a possibilidade de trabalhar numa empresa, mas a possibilidade também de você desenvolver em sua própria empresa, tá? Pessoal, não se esqueçam aí de seguir o ICMC no Facebook, no Twitter, no Instagram, é sempre @icmc.usp, tá? E agora eu vou passar, então, algumas perguntas. Então, a gente vai ter umas perguntas aqui no chat, tem várias perguntas já aqui do pessoal. Puxa, nem sei se a gente vai conseguir responder todas, mas vamos tentar responder várias, certo? Antes disso, algumas perguntas gerais. Pergunta para a Mariana. Mariana, está me ouvindo? Eu queria saber, Mariana, a questão de mercado. Será que o estatístico vai conseguir arrumar emprego? Será que vai ter emprego para o estatístico? Se você puder comentar, Mariana, por favor. O mercado de trabalho está bem aquecido já há bastante tempo. Acho que desde que eu me formei, isso foi antes de 2000, o mercado já vinha sendo bem aquecido para a estatística. E tanto que tinha gente trabalhando, fazendo as funções de um estatístico, e hoje cientista de dados também, que não tinha essa formação, eram engenheiros ou matemáticos ou físicos, né? A gente tinha, quando eu entrava no meu primeiro emprego foi num banco, e era uma área grande, e estava todo mundo fazendo trabalho de estatística e ciência de dados, e o mercado não tinha estatístico suficiente e contratou matemático, físico, administrador, engenheiro para fazer parte da equipe. Isso continua até hoje, né? Então, o mercado está muito bom para estatística e para ciência de dados. Então, eu acho que agora, com o boom da ciência de dados, né, do Big Data, isso aumentou ainda mais, né? E tem vários profissionais que podem trabalhar nessa área e realmente o mercado está
muito bom. Acho que a gente estava comentando aqui antes de começar a live que a estatística, pelo menos em termos de salário, né, Francisco, só pede para a medicina, né? Isso foi um estudo feito há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, que o salário também é muito bom. Então, além da gente ter bastante mercado, como eu falei, em várias áreas, né, não em uma só, a gente também tem um bom salário, né? Isso. Então, pessoal, tem um estudo que saiu até na Globo News que mostra que o estatístico é a segunda profissão com maior remuneração do país. E saiu um estudo 2017-2018 que mostrou que o número de vagas era maior do que todos os alunos cursando estatística no estado de São Paulo. Então, se juntasse todos os alunos do estado, o número de vagas era maior. Então, vagas, tem muita vaga, então tem muitas oportunidades. Tá? Então, não vai faltar emprego para quem fizer estatística. E outra coisa, lembrando, o curso de estatística é um curso noturno, tá? Então, o aluno ele faz as disciplinas à noite e ele tem bastante tempo para estudar durante o dia, ele pode se envolver nesses grupos, então é um curso assim, bem assim, tranquilo por conta do horário. Tá? Professor Gustavo Nonato, você poderia falar um pouco sobre as áreas? Então a gente ouve muito falar de veículos autônomos, a questão de diagnóstico automático, análise de crime, tudo isso. Você poderia falar um pouco sobre as aplicações de ciência de dados hoje? Para que a gente pode usar? Claro. Bom, as técnicas de ciência de dados hoje, de uma forma ou de outra, elas estão envolvidas em praticamente todo o processo de tomada de decisão, né? E também muito, né, vem se caminhando no sentido de se criar uma cultura, né, de políticas públicas, que a gente chama uma cultura de políticas públicas baseadas em evidência, né? Então, o que significa isso? Significa que quando um gestor ele vai propor, né, uma lei ou um projeto para uma cidade, para um estado, ou até mesmo para o país como um todo, esse projeto, né, deveria estar respaldado por dados, né? Então, um exemplo interessante que eu gostaria de apresentar aqui, né? Então, a gente tem um projeto aqui junto com a Secretaria de Segurança da cidade, né, da cidade de São Carlos, né? Então, o que a gente tem feito, né? Obviamente que o objetivo da Secretaria de Segurança é diminuir a criminalidade dentro da cidade, né? E como é que se pode fazer isso? Obviamente, você pode fazer colocando mais polícia na rua, né? Só que isso, economicamente, não é viável, né? E é uma ação difícil de ser feita. Então, como é que a gente pode usar ciência de dados para auxiliar essa tomada de decisão, né? Então, nós estamos fazendo um conjunto de estudos dentro da cidade que mostram que, por exemplo, pequenas intervenções urbanas, né, já impactam enormemente na criminalidade de uma determinada região. Então, a gente mostra, por exemplo, que uma esquina da cidade onde se tem muito roubo de transeuntes, que a gente chama, né, de roubo de rua, se você melhora a iluminação e até mesmo se você permite que uma farmácia se instale naquele local, por exemplo, isso já tem um impacto enorme na criminalidade. E como é que você descobre isso? Você descobre isso olhando os dados da cidade, os crimes, os padrões desses crimes, o que acontece no entorno deles, para você descobrir essa informação e aí, então, usar esse tipo de informação como auxílio a uma política pública de maior interesse, né, de baixo custo. Isso é que é uma coisa importante, né. Um outro exemplo que eu também gosto muito da aplicação de ciência de dados, né, um projeto que eu participei há um tempo atrás, onde queria se melhorar, né, a qualidade da fiscalização da prefeitura, né. Então, como é que a prefeitura fazia a fiscalização, por exemplo, sanitária, né? Então, ela tem 4 fiscais, né, para rodar a cidade inteira e olhar como é que está a questão sanitária em todos os bares, restaurantes, lanchonetes e tudo mais, né? Como é que você faz isso com 4 pessoas? Quer dizer, depois, a hora que você terminar de percorrer todos, se você for em um por um, né, você deve levar, a gente fez uma conta, levaria em torno de 7 anos, para eles visitarem todos os bares, restaurantes e tudo mais. Então, daqui 7 anos, o primeiro que você visitou, você já não tem o menor controle sobre ele, né? Então, uma atividade uma ideia que a gente pensou foi, bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar
o que se faz, né, o que as pessoas dizem nesses sites de restaurante, como o Yelp, né, o iFood, esse tipo de coisa, né? Então você tem lá, as pessoas fazem comentários, elas comentam o que acharam do restaurante e tudo mais, e processando a informação que estavam nas redes sociais, né, a gente conseguia propor para os fiscais onde eles deveriam ir, né? Porque um restaurante onde todo mundo estava falando muito bem dele e tudo mais, quer dizer, você deveria baixar a prioridade da visita, enquanto que o outro onde havia né, comentários ruins, principalmente comentários falando sobre a higiene do local, que isso era o mais importante, né? Então, esse estabelecimento deveria ter uma alta prioridade de visita dos fiscais, né? Então, isso acabou tendo um impacto super importante na qualidade dos restaurantes, né? E um controle maior, sem, de novo, aumentar o número de funcionários que trabalhavam nessa área da fiscalização sanitária, né? Então, esses são dois exemplos do que a ciência de dados pode fazer e como é que ela pode ajudar, né, a nossa vida e a população como um todo. Obrigado, Gustavo. Então, pessoal, vejam que em ciência de dados você vai aprender um conjunto de ferramentas, e essas ferramentas você pode usar nos mais diversos problemas, certo? Desde crime, diagnóstico de doenças, tentar predizer o que uma pessoa vai comprar no Amazon, tudo isso é estudado no curso de ciência de dados, tá? Agora eu vou passar um pouco para as questões aqui. Eu tenho uma questão aqui do Daniel. Ele pergunta se o curso de ciência de dados tem mais a ver com Big Data. Na verdade, tem a ver, porque Big Data vai ser necessário para tratar esses grandes bancos de dados. E agora tem uma pergunta para a professora Mariana. Ele pergunta também o que mudou do curso de estatística tradicional para o curso de estatística e ciência de dados? Quais as vantagens e desvantagens de eu querendo ser um cientista de dados, fazer o curso de estatística ao invés do curso de ciência de dados? Então, Mariana, uma pergunta aí não muito fácil de responder. Não é uma pergunta muito fácil de responder, porque são dois cursos que têm bastante coincidência, né? Tem bastante intersecções entre elas. Mas o curso de estatística e ciência de dados foi uma modernização da grade do curso de estatística que a gente fez, e ela se efetivou agora em 2020. Né? Então, o curso de estatística, de bacharelado em estatística, a gente já tinha desde 2009 no ICMC, e em 2020 essa grade foi modificada, foi modernizada para o novo curso de estatística e ciência de dados, que incorporou dentro do curso antigo, né, anterior, algumas técnicas e algumas visões, na verdade, mais novas que vieram com o progresso da computação. Né? Então, eu diria que a ciência de dados é uma estatística modernizada com a capacidade dos novos computadores de lidar com maior volume de dados. Né? Então, aí as técnicas estatísticas elas foram repensadas, modificadas levemente para se adaptar a esse volume de dados tão grande que em muitas situações hoje em dia a gente tem. Não são todas as situações que a gente tem grande volume de dados, tem situações que a gente continua tendo poucos dados. E a estatística, ela lida com tudo isso. Ela lida com situações onde a gente não tem um grande volume de dados e com essa modernização e trazer essas técnicas modificadas e adaptadas pela ciência de dados ao curso de estatística e ciência de dados, a gente também agora abraçou a parte de como analisar e usar essas técnicas para Big Data. Então, eu acho que o curso de estatística e ciência de dados, ele continua te dando uma base estatística boa para lidar com qualquer tipo de situação, com poucos dados ou muitos dados, e te dá uma base forte de estatística, de matemática e de computação necessária para lidar com tudo isso. Né? Então, é um curso assim, amplo nesse sentido. E o curso de ciência de dados, aí eu deixo para o Gustavo falar o que ele acha que, na opinião dele, é a grande diferença. Para mim, a grande diferença é essa, né? O curso de ciência de dados, ele tem um pouco mais de computação por conta de focar o trabalho para esses projetos que têm grande volume de dados. E o estatística e ciência de dados, ele embarca tudo, né? Ele tem que trabalhar com um pouco de tudo, inclusive com projetos que não têm
tantos dados quanto o Big Data que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem que ter a ferramenta para tudo isso. Então, Gustavo, você pode complementar? Claro. Acho que a Mariana colocou muito bem. Então, eu acho que a grande diferença é exatamente essa, né? O curso de ciência de dados, ele tem essa vertente, né, mais computacional, e quando eu digo mais computacional, ela abrange várias coisas. Então, abrange essas técnicas de bancos de dados, né, abrange também, de uma maneira um pouco mais profunda, as técnicas de machine learning, né, de aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, tem uma carga de disciplinas um pouco maior, né, com relação a machine learning, né, envolvendo, como eu já disse, processamento de linguagem natural, deep learning e tudo isso está dentro do curso de ciência de dados, né. Tem também uma carga de programação um pouco maior que o curso de estatística, no sentido que o aluno ele aprende a programar na linguagem C, depois ele aprende orientação a objeto com C++, depois ele faz estrutura de dados, né? Então tem uma carga de programação um pouco mais pesada, porque a ideia é que o aluno tenha condições, né, ele saia formado com condições até mesmo de desenvolver um sistema de ciência de dados, né, trabalhar com sistemas, e então tem essa diferença, né, na atuação e também na formação do profissional. Mas as duas áreas estão fortemente relacionadas. Então, eu diria assim, o profissional que se forma em estatística e ciência de dados, ele tem ele carrega um peso maior na área de estatística, né? Obviamente, ele vai aprender técnicas super avançadas de estatística e tudo mais, enquanto que o profissional que se forma em ciência de dados, ele vai sair com uma carga, né, maior nesse foco de computação, inteligência artificial e banco de dados, né? Isso, muito bem. Na verdade, o cientista de dados ele vai trabalhar com grandes bancos de dados e as técnicas estatísticas, elas vão trabalhar com dados de tamanhos até menores, vamos assim dizer. Então, na verdade, a diferença básica é essa. Um envolve mais matemática e um envolve um pouco mais de computação. Gustavo, tem uma pergunta aqui que talvez você possa responder, que é o seguinte: em relação à oportunidade de mercado, o que está mais em alta, ciência de dados ou ciência de computação? O que você acha? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que são profissionais que atuam de maneira diferente no mercado, né? Quer dizer, o cientista de computação, a formação dele é realmente na área de sistemas, né? Praticamente engenharia de software, né? E gerenciamento de sistemas e tudo mais, né? E, obviamente, com uma pegada forte em outras vertentes também, como jogos e tudo mais, né? E também para os alunos que têm maior interesse, que focaram isso durante a sua graduação, também um pouco relacionado, ou bastante relacionado com técnicas de inteligência artificial e tudo mais, né? Enquanto que o cientista de dados, ele tem esse perfil que eu disse antes, né? A ideia dele é usar os dados para tomar decisão, né? Então, veja que não é exatamente o que um cientista de computação vai fazer, né? O cientista de computação não necessariamente vai usar dados para tomar decisão. O que ele vai fazer é desenvolver sistemas, né, e construir metodologias, obviamente, que podem ser aplicadas em técnicas de ciência de dados. Então, tem uma diferença no perfil e na forma de atuação. E com relação ao mercado, quer dizer, olhando para, pelo menos o que dizem os sites aí de oportunidades de emprego e as revistas especializadas, o cientista de dados, a profissão de cientista de dados, hoje ela realmente aparece na frente, em termos de oportunidade, número de vagas e tudo mais, do que um cientista de computação, né? Mas eu tenho meus filhos estão fazendo vestibular, né? Então eu digo para eles que é o seguinte: olha, você se formar em computação é uma coisa maravilhosa, né? Eu tento puxá-los, né, para essa linha de ciência de dados, computação, qualquer uma dessas profissões. Eu acho quase impossível uma pessoa não arrumar uma boa colocação no mercado, né, ou até mesmo ter uma ideia, né? Acho que isso é uma coisa importante de falar, né? Hoje em dia, as pessoas às vezes ficam muito preocupadas em arrumar um emprego, né? Mas a gente está vivendo atualmente a revolução das ideias, né?
Então, quantos alunos nossos aqui, que a gente já viu, que quando termina a graduação, ele não vai trabalhar para ninguém, não. Ele vai montar o negócio dele, que ele já teve uma ideia durante a graduação, vai montar a sua startup, e vai tocar a vida já como um pequeno empresário e se tornando até um grande empresário, como muitos exemplos a gente tem, né? Então, eu acho que em ambas as áreas, tanto o cientista de computação quanto cientista de dados, como o estatístico, né, esses profissionais todos, eles têm condição de serem empregadores e não empregados, né, principalmente se formando numa universidade como a USP, né, a gente espera realmente que os nossos egressos, né, vão para o mercado para criar oportunidade de trabalho, para serem pessoas que façam uma diferença no mercado, né. Não sei se eu respondi exatamente, eu acho que o João queria falar alguma coisa, João. Sim. Antes disso, eu só queria falar o seguinte, então, é importante ter em mente que hoje os alunos não visam apenas o mercado, mas eles visam também criar suas próprias empresas. Se a gente olhar pela história, por exemplo, Microsoft e Apple são empresas que nasceram de empreendedores, certo? Então, os alunos hoje eles têm total condições, com o que eles aprendem nos cursos, de abrir sua própria empresa. Então, João, se puder complementar um pouco o que o professor Nonato falou, por favor. Só complementar que, assim, a pergunta da pessoa de qual deles tem mais oportunidade no mercado, provavelmente ela tá ligada também a qual curso ela vai escolher, né? E só que eu queria dizer que, gente, você fazendo computação, você pode atuar como cientista de dados. Isso rola muito, principalmente porque não existia curso de cientista de ciência de dados antes, então, obviamente, todo mundo que estava trabalhando ia ter que vir da estatística ou da computação. E também, assim, pelo que eu tenha visto da grade do curso de ciência de dados do ICMC, você fazer ele, você conseguiria atuar muito bem em muitas áreas da computação também. Novamente, nós temos nossos grupos de extensão, que eles são abertos para o instituto inteiro. Então, se você entra num dos cursos, de repente você tem interesse em outra coisa, você pode entrar para o grupo de extensão, pode se especializar por lá. A gente tem também as transferências. Então, assim, não esquentem muito a cabeça na hora de decidir, não fiquem, nossa, socorro, qual desses eu vou entrar? Se eu não entrar em computação, entrar em ciência de dados, acabou minha vida, ou o inverso. Não, eu acho que, assim, você fazendo qualquer um dos dois, você vai conseguir, você vai ter contato com um leque de possibilidades imenso e você vai poder fazer algo que você gosta no final. Exatamente, pessoal. Então, a maioria dos cientistas de dados que existem hoje no mercado, ou eles vieram da estatística, ou vieram da física, ou vieram da computação, ou alguma área assim correlata. Então, como vai ser o primeiro curso em universidade pública, então a gente não tem ainda profissionais formados nessa área. Então, os profissionais que existem são adaptados de outra área. Então, nada impede que você entre em computação e você puxe as matérias. Vejam que a USP ela tem uma grade curricular que não é fixa. Quer dizer, você tem um mínimo que você tem que fazer, são as disciplinas obrigatórias, mas se você quiser puxar, ou seja, fazer disciplinas de outros cursos, não é uma coisa que você pode fazer, certo? Você pode puxar, por exemplo, as disciplinas de estatística, ou de ciência de dados, ou qualquer uma outra, e além do que, você pode talvez até se formar nos dois cursos, quer dizer, e além do que, outra possibilidade entrei em computação, não ficou feliz, você pode pedir transferência, tá? Não precisa prestar vestibular de novo, então, depende das vagas, claro, mas é uma coisa bastante flexível, então não precisam se preocupar tanto ainda com essa questão. Então, na USP há uma certa flexibilidade, e é bom vocês saberem que vocês podem cursar disciplinas do seu interesse, vocês podem participar de grupos do seu interesse, e o mercado hoje ele quer um profissional que seja qualificado, que saiba atuar na área. Às vezes você não precisa nem ter um diploma de cientista de dados, às vezes com um diploma de computação você pode atuar como cientista de dados, nada impede isso. A gente tem uma pergunta aqui para a Isabelle, a Alice, Isabela, ela quer saber como é que você começou a iniciação científica, e é bom você falar também o que é necessário para começar uma iniciação científica, quando começar, certo? O que é esperado, você tem que trabalhar muito, trabalhar pouco, você tem que escrever um projeto. Explica um pouquinho aí como é que é a questão de iniciação científica. Certo. Bom, olá, Alice. Eu fui atrás da iniciação científica, eu tive a ideia no meu primeiro ano, mas eu fui atrás mesmo no segundo. E não tem um tempo ideal, assim, para você começar, mas é legal que você tenha noção, né, do que você quer trabalhar. Mas se você não tiver isso, você vai conversando com os professores, com colegas, e eles vão te indicando. Eu comecei com o Francisco, e, na verdade, eu nem sabia o que eu queria fazer de fato. Eu fui conversar com ele, e aí ele foi me mostrando as possibilidades. Ele falou, tem isso que é interessante trabalhar, tem isso, qual que você acha que tem a ver mais com você?
E aí eu acabei escolhendo a parte de epidemias. E eu comecei a estudar, ele me passou artigos, livros que eu pudesse estar mais por dentro do assunto, saber como funciona. Então eu fui lendo, foi uma coisa assim bem tranquila. Aí depois de um tempo só que eu fui pedir a bolsa. Então é só assim uma questão de se você se identificar com aquilo que você está trabalhando. E isso ajuda muito, porque sai um pouco da graduação, assim, daquela grade fechada, porque você tem a possibilidade de ir atrás de um outro assunto, sabe? E isso acaba complementando o seu curso, o seu currículo. Então, eu acho que é mais isso. Não sei se ficou mais alguma coisa, mas se tiver, eu posso voltar a falar. Não, tá ótimo. Na verdade, pessoal, o que eu sempre sugiro é que o primeiro ano vocês, bastante para vocês não reprovarem na disciplina, vocês conseguirem um bom desempenho, porque esse desempenho vai ser levado em conta na hora de você conseguir uma bolsa. Então, por exemplo, se você quer uma bolsa da FAPESP, a FAPESP ela paga em torno de R$700 de bolsa por mês, e aí com essa bolsa você tem a possibilidade de passar um tempo no exterior, fazer um intercâmbio. Então você sempre tem, não só a FAPESP, há outras possibilidades, mas essa seria a mais fácil, assim dizer, se você tiver os requisitos necessários. E aí o que você faz? Você começa no primeiro ano, você faz as disciplinas, tenta ir bem, principalmente em cálculo, que é uma disciplina que o pessoal tem uma certa dificuldade. Depois disso, você começa a verificar quais são as áreas que te interessam. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com ciência de dados, já identifica quem são os professores que trabalham com ciência de dados, tenta procurar esses professores, converse com esses professores. Então é importante sempre definir 3 coisas básicas. A primeira, tem que tentar ir bem no curso, porque a iniciação científica não pode prejudicar, então geralmente ela é para alunos que estão conseguindo andar normalmente com o curso, então alunos que, por exemplo, se o aluno está indo mal, não tem por que ele fazer iniciação científica, porque vai piorar a carga horária dele e ele vai ter mais dificuldade ainda. Então, geralmente, alunos que estão indo bem, é importante conversar com o professor para ver se tem uma certa afinidade com o professor, então definir como é que vai ser o plano de trabalho, como é que vocês vão desenvolver o projeto, e é importante, fundamental, definir a área. Então, em iniciação científica, eu sempre falo que tem que ser assim, como se fosse um hobby. Você não pode fazer uma iniciação científica por conta do dinheiro, ou por conta de alguma outra oportunidade. Você tem que fazer porque você gosta. Tem que ser, você gosta, então você vai lá, estuda, porque aí você vai fazer da melhor forma possível. Caso contrário, você vai carregar mais uma cruz nas costas. Então é melhor você fazer uma coisa que você gosta, uma coisa que vai melhorar a sua formação. Então é fundamental, porque se você olhar só as disciplinas da graduação, vocês não vão ter contato muito com a parte científica, e a parte científica é a parte que vai fazer vocês pensarem, vocês vão aprender a escrever um projeto, escrever um relatório, aprender a pensar sobre os resultados que você obtém. Então, quer dizer, você desenvolve muito o senso crítico. Então, iniciação científica é uma parte fundamental da graduação. Eu sugiro que vocês tentem, entrando na USP, vocês tentem sempre ter isso em mente, que vocês vão entrar, mas não vai ser só graduação. Então, vocês vão ter iniciação científica, vocês vão ter outros grupos para participarem, atividades de extensão. Então, tem muita coisa para fazer. Então, é um período curto, que é um período de 4, 5 anos, mas é um período que vocês podem aproveitar muito. Então, entrem já pensando nisso. A gente tem mais algumas... Um outro aluno pergunta, é bom talvez, a gente já falou um pouco sobre ciência da computação e ciência de dados, e um outro aluno pergunta sobre sistemas de informação. O pessoal que trabalha com sistemas de informação não vão ser responsáveis por analisar dados, geralmente eles vão construir os sistemas que vão coletar esses dados e vai ter usuários, então... E aí tem uma outra pergunta aqui, talvez para o Gustavo, talvez seja mais adequada. É possível aplicar que se formar em ciência de dados, ele pode fazer uma pós-graduação em biologia, física, astronomia, ou seja, em outra área totalmente diferente de ciência de dados? Bom, Francisco, cortou um pouco a hora que você estava fazendo a pergunta, eu não sei se eu vou tentar interpretar ela pelo final, né? Então, eu vou repetir para ver se a pergunta é essa. Se eu repito. Certo. Isso, se o aluno pode, se ele fizer ciência de dados, ele pode atuar em outra área na pós-graduação? Essa é a pergunta básica. Certamente, né? Essa é uma pergunta super interessante, e aqui eu vou aproveitar, então, já para responder para todo mundo. Quer dizer, os nossos alunos, né,
tanto de estatística, ciência de dados, ciência da computação, sistemas de informação, né, eles têm uma base, né, teórica e de programação, né, que permite eles atuarem praticamente em qualquer outro setor do mercado. Obviamente, se você se formou em computação e quer trabalhar com biologia, né, fazer um mestrado em biologia, você vai pagar o preço de ter que fazer as disciplinas de biologia e aprender o que você precisa aprender de biologia no começo. Agora, certamente você vai ter uma forma de pensar e uma linha de raciocínio bastante diferenciada, né? E eu acredito, né, que como esses cursos, eles são cursos pesados do ponto de vista teórico, né? Então, ele traz uma capacidade cognitiva, né, para os nossos formandos aí, para os profissionais que saem daqui, que eles conseguem, né, aprender com certo nível de facilidade praticamente qualquer outro ramo aí da ciência, né? A gente tem muitos exemplos de pessoas que saíram daqui e foram trabalhar, por exemplo, com engenharia, né? Foram trabalhar, por exemplo, até mesmo tem um ex-aluno que trabalha numa empresa de marketing, por exemplo, né? Desenvolvendo ferramentas no contexto de marketing. Então, tem um aluno que fez doutorado, fez computação e fez doutorado em arquitetura, né? Então, assim, a formação que os cursos, né, todos os cursos do ICMC dá, né, para o profissional, realmente permite que ele consiga atuar em quase qualquer área da ciência, né? Isso. Então, pessoal, então vejam que tanto ciência da computação, ciência de dados, estatística, vocês vão ter as ferramentas que podem ser aplicadas em qualquer área. Então, tem gente, se você quiser fazer, por exemplo, pós-graduação em história, dá para fazer. Você vai pegar dados históricos e vai analisar esses dados e chegar a algumas conclusões. Dá para fazer em biologia, dá para fazer em astronomia. Astronomia, na verdade, quando a gente fala de identificação de supernovas, ninguém fica apontando o telescópio procurando uma supernova. Eles tiram imagens e a análise dessas imagens usando técnicas de aprendizagem de máquina que vão identificar onde estão essas supernovas, porque é impossível, né? Você varrer o céu todo, é impossível, então os computadores fazem isso automaticamente. Então, em princípio, dá para fazer pós-graduação nas mais diversas áreas, porque praticamente todas as áreas da ciência utilizam dados. Então, se utilizam dados, o cientista de dados é a pessoa certa para trabalhar com esses dados. Agora, outra pergunta para a Mariana. Então, a Lívia Cruz, ela fala o seguinte: eu sou aluna do 2º ano do ensino médio e pretendo fazer estatística. Sobre o estágio, você acredita ser necessário a partir de que ano, após o ingresso, na graduação? Então, Mariana, você pode falar um pouco sobre o estágio? O estágio, a gente tem uma disciplina que chama estágio supervisionado, que ela é no último semestre, né? Então seria no 8º semestre, que a gente desenvolve, ou o aluno está fazendo estágio em alguma empresa e aí traz um trabalho dessa empresa para desenvolver durante a disciplina, ou um aluno que não está em nenhuma empresa desenvolve o estágio aqui dentro mesmo, com algum projeto coordenado e orientado por um professor daqui. Então, formalmente, essa disciplina de estágio, ela ocorre no último semestre do curso, no 8º. Mas a partir do momento que você já tem uma ferramenta básica, já sedimentada e estudada, e isso acho que acontece no 1º, 2º ano do curso, você já pode, a partir disso, sair aplicando em algumas áreas. Então, você procurar ou iniciação científica, ou uma disciplina optativa que trabalhe com projetos reais, porque nós temos algumas disciplinas que trabalham com projetos reais aqui, você vai entrar em contato com coisas práticas e situações de projetos que você poderia entrar em contato fazendo um estágio. Fazer um estágio numa empresa, não sei se é exatamente a isso que você está se referindo, eu acho que mais para o último ano, eu aconselho que seja mais para o último ano que você vai fazer, por conta do tempo, né? Porque você, até o 7º semestre, você tem a sua carga horária carregada de disciplinas que você tem que fazer e estar presente na universidade acompanhando. E se a tua empresa, que você for fazer o estágio, não te der esse tempo, né, não só para assistir às aulas, mas também
para fazer as coisas que as aulas vão te dar de lição de casa, que você tem muitos projetos para fazer em casa ainda, se você não tiver esse tempo, vai complicar, né? Então, eu aconselho um estágio numa empresa que seja mais no último ano. Tem alunos que fazem antes, mas tem que lidar bem aí com o tempo, né? Então, essa é a minha opinião. Certo, obrigado, Mariana. Na verdade, o estágio é importante saber que tem duas opções, né? Ou você faz o estágio numa empresa, onde, em princípio, você vai conhecer a empresa e a empresa pode te contratar, ou você pode também fazer o projeto de conclusão de curso com um professor também que vai te orientar. Então, se você pretende para pós-graduação, por exemplo, o ideal é que você faça, talvez, esse TCC, que a gente chama, que é o trabalho de conclusão de curso. Tem mais uma pergunta aqui, eu não sei para quem perguntar, é uma pergunta muito geral, talvez os alunos saibam um pouco mais, porque eles têm mais contato com outros alunos. É o seguinte, eles perguntam sobre a questão de trabalhar como freelance remoto, e se seria possível trabalhar em empresas estrangeiras. Então, João, você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Eu não tenho tanta experiência nisso, mas a Luiz e o David, que são amigos meus, eles já têm bem mais experiência, o David, inclusive, está aí no chat. Eles estão trabalhando com freelance usando um site que é o Upwork, e assim, é bem suave realmente. O site ele facilita muito, ele te mostra vários projetos, várias ofertas de trabalho que tem por lá, e você entra em contato com o cara e fecha e faz para ele e recebe. Então assim, é realmente fácil, o site simplifica muito isso. É uma oportunidade muito legal de você aprender muitas coisas, porque às vezes você pega um trabalho que você não sabe exatamente fazer, mas aí você dá as procuradas na internet e consegue fazer, sai bem legal. E assim, por ser freelance, é mais fácil de você conciliar com a graduação, né? Então, quando tá naquela fase de paz, calma, começo do semestre, você vai fazendo. Quando chega naquele momento que você tem 3 provas por dia, aí você deixa mais de lado até a vida acalmar. Então, é uma coisa que dá para fazer e que vale bastante a pena. E assim, você ganha em dólar, então vale muito a pena também nesse sentido. Veja que interessante. Então, hoje o pessoal está procurando emprego e até pela internet é possível você conseguir oportunidades. Da estatística, vocês conhecem alguém? Isabelle, Yuri, conhece alguém que trabalha como freelance? Oi. Bom, freelance eu tenho feito alguns na quarentena, mas foram casos bem específicos, assim, foram pessoas que me indicaram, conhecem, porque assim, estatística, eu vejo muitas perguntas no chat onde você vai aplicar estatística e basicamente em quase todas as áreas. E eu já resolvi problemas tanto na área na educação, não resolvi problemas, mas assim, eu ajudei a serem solucionados, ajudei a fazer o gráfico, quanto uma pessoa que está ajudando, quanto eu ajudei uma pessoa a fazer uma parte de um TCC que ela estava precisando. Então, surgem sim oportunidades durante o curso de você fazer um freelance, um trabalho extra, mas eu recomendo que você faça isso quando você tiver a certeza que você, sabe, como a professora Mariana Cury disse, de você ter a calma, que você tem tempo para fazer aquilo, você não pode deixar aquilo atropelar o seu desempenho no curso, porque ele é importante, às vezes, para se você quiser um professor citar uma bolsa ou algo assim. Então, tem sim oportunidade de freelance em diversas áreas, mas é aquela analogia do macaco na caixa. Você tem uma caixa com uma maçã e um espaço para o macaco colocar a mão. Se ele tentar abocanhar demais, sabe? Tipo, tentar pegar a maçã antes do tempo da caixa abrir, ele não vai conseguir, ele só vai perder tempo fazendo aquilo, vai atrapalhar e tem o tempo da caixa abrir. Bom, enfim, você tem sim a oportunidade de fazer freelance na área de estatística, na área de ciência de dados. É só. Oportunidades surgem, ou você. Eu não conhecia esse Upwork aí, mas comigo, ao menos, foi na base da recomendação mesmo. Me recomendaram e eu consegui fazer uns 2 freelances já esse semestre na área da estatística. Legal, muito bom. E além do que, vocês podem também ter experiência com o mercado se vocês se associarem, por exemplo, à empresa Júnior do CMC. A empresa Júnior é uma empresa coordenada por alunos, e essa empresa ela pega trabalhos do mundo real. Então, são empresas que contratam a empresa Júnior, e a empresa Júnior desenvolve projetos desde elaboração de sites,
análise de dados, a parte de ciência de dados, então eles têm bastante projetos interessantes, e aí você pode trabalhar nesses projetos para vocês pegarem mais experiência ainda. Aí tem uma pergunta aqui do Fernando Laranjeira, talvez essa pergunta seja mais adequada para o professor Gustavo, que é sobre um cientista de dados pode trabalhar com redes sociais? Gustavo, Bom, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo. Eu tinha esquecido de me desmutar aqui. Certamente, né? Quer dizer, o exemplo que eu dei agora há pouco sobre a questão da fiscalização dos restaurantes foi algo indo exatamente nessa linha, quer dizer, foi analisando dados de redes sociais que se tirou, né, vamos dizer assim, o ranking dos restaurantes que deveriam ser visitados, né? Então, na verdade, as redes sociais hoje, elas são uma fonte de informação riquíssima, né? E quantas vezes, né, o Francisco, a Mariana certamente vão concordar comigo, que quantas vezes a gente já não quis pegar, por exemplo, os dados do Facebook para poder realizar a nossa pesquisa, né, que ajudaria demais a gente tirar a informação de lá. A gente sempre lamenta que aqueles dados são fechados, né? E de muitas outras redes sociais, quer dizer, por exemplo, o próprio Facebook, né? Ele tem dentro dele, na equipe de desenvolvimento do Facebook, um conjunto enorme de pessoas da área de machine learning e ciência de dados, né? Eu cheguei a conhecer algumas desses profissionais que trabalhavam para o Facebook quando eu tive no Center for Data Science da Universidade de Nova York, e lá esse centro ele tem uma relação muito forte com o Facebook, né? E um monte de alunos que se formavam, acabavam o mestrado na NYU, iam trabalhar justamente no Facebook, né? Então, o cientista de dados, ele é absolutamente fundamental para, vamos dizer assim, para manter as redes sociais como elas são. Isso, exatamente. Na verdade, quando a gente abre o Facebook e vê aquele conjunto de publicações, elas não estão ali de forma aleatória, né? Então, o algoritmo ele tenta te sugerir aquilo que você gosta mais, e aí acaba gerando aquelas bolhas que a gente ouve falar aí pela internet, principalmente, né? Mariana, talvez uma pergunta que você, o Gustavo, pode complementar também. Alice pergunta, com relação ao mercado de trabalho, o estatístico pode trabalhar no mesmo posto que um cientista de dados? Nossa, com certeza, né? Eu acho que essas áreas, quando a gente fala que é difícil falar com muita precisão qual é a diferença do curso de Estatística e Ciência de Dados e Ciência de Dados, é porque elas têm muita coisa em comum, né? E eu acho que um profissional, um bom profissional, ele tem que ser aquele que tem uma boa base e dança conforme a música, né? Então, o que a empresa estiver necessitando, você, com a sua base, consegue suprir e fazer o seu trabalho, né? Então, eu acho que tanto o curso de ciência de dados, quanto de estatística em ciência de dados, ou mesmo de ciência da computação, eles te dão essa base forte na USP. E uns vão fazer um pouco mais de computação, outros vão fazer um pouco mais de estatística, outros vão fazer um pouco mais de programação ou construir sistemas, mas na hora que você está trabalhando numa empresa, o seu trabalho, os trabalhos na vida real, não são divididos em ciência de dados ou estatística ou ciência da computação. Eles abrangem um pouco de tudo e as áreas são correlatas, né? Então, você realmente tem que ter a sua base e complementar o que tiver que complementar com essa base que você teve. Então, certamente, não só pode, como vai, né? Eu tenho certeza que o cara que está trabalhando na ciência de dados, ele vai precisar de coisas de estatística. Se ele já souber, ótimo. Se ele não souber, que ele tenha tido uma boa base, uma boa formação para complementar isso. E o contrário também, né? Então, essa é a resposta. Legal. Na verdade, o cientista de dados ele tem muitas carreiras correlatas, né? Que seriam engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados. Então, tem várias profissões que envolvem análise de dados, e aí, em princípio, há uma intersecção entre essas duas carreiras, né? Tanto a ciência de dados quanto a estatística e ciência de dados. Então, o aluno vai estar apto para trabalhar. Tem uma pergunta aqui do Mateu Ângelo. O Gustavo talvez possa falar sobre isso, que ele fala o seguinte: é muito difícil um cientista de dados trabalhar com robótica,
Então, se puder falar um pouco sobre isso, Gustavo. Na verdade, é difícil não, né? Porque até mesmo dentro se você estiver cursando, né, a grade de ciência de dados e você já souber que o que você quer fazer é atuar na área de robótica, você já pode, inclusive, começar a cursar as disciplinas de robótica, né? Talvez na engenharia mecatrônica, ou até mesmo aqui dentro do ICMC, as disciplinas optativas de robótica, de modo que você já vai adquirindo esse conhecimento. E uma das coisas mais importantes na área de robótica é analisar os dados gerados pelos sensores do robô, né? Então, na verdade, nessa área de robótica, existe vamos dizer assim, toda a parte de software, né, do robô, o que o robô faz, na verdade, é gerar dados, né, e o software é quem vai analisar esses dados para depois devolver a informação para que o robô realize determinadas ações, né. Então, vamos dizer assim, essa camada intermediária entre, né, o robô e suas ações, né, está fortemente relacionada com a área de ciência de dados, né, sendo um pouco mais específico, como, por exemplo, analisando imagens para que você possa tomar decisões a partir do conjunto de imagens, e aí você tem toda uma parte de inteligência artificial, você tem também, por exemplo, planejamento da ação de um robô, né, que você pode fazer isso olhando para dados que já foram capturados por outros robôs e você consegue processar isso para tirar informação, né? Então, sem dúvida nenhuma, são áreas, a atuação de cientista de dados na área de robótica, ela faz todo sentido. Ótimo. Então, na verdade, o cientista de dados é qualquer tipo de dado. Esse dado pode ser dados de sensores, dados de imagem. Então, quando a gente tem um robô, por exemplo, ele vai se movimentar numa sala, ele precisa observar, ele precisa capturar as imagens do ambiente e tomar decisões a partir disso. Então, quer dizer, a parte de aprendizagem de máquina, que é uma área fundamental de ciência de dados, está totalmente embutida. Tá? Pessoal, por favor, mandem mais perguntas aí no chat, tá? Para a gente poder tirar todas as dúvidas. Eu vou também sugerir para o João falar um pouco, uma coisa que o pessoal vem perguntando, que é a questão de intercâmbio. Você pode falar um pouco, João, como é que foi todo o processo para você conseguir, por exemplo, e chegar até o Japão, por exemplo, que você passou um semestre lá, eu acho que foi isso, né? Como foi da Bolsa FAPESP, foram 3 meses. Foi dezembro, janeiro e fevereiro. Então, dezembro de 2019, janeiro e fevereiro desse ano. Voltei escapando pertinho do começar a pandemia. Então, na verdade, pela FAPESP, eu acho que a dificuldade maior é você conseguir a bolsa de IC. E não é exatamente a coisa mais difícil do mundo, se você tiver com as notas bem. Mas a parte do intercâmbio, ela foi bem simples até. Basicamente, o que eu precisava era só ter um professor lá na universidade que me aceitasse. E eu conheci um professor por causa da Olimpíada que eu fiz, que era o Klaus. Então, assim, uma vez o Klaus aceitando, o processo foi só checar as burocracias da faculdade, da universidade lá fora, assinar documento e tirar o visto. Então, assim, foi realmente simples. Comprovação de linguagem, você não precisa ter um TOEFL, você não precisa ter esses testes que custam R$1.000 para fazer, não. O seu professor daqui mesmo, ele só tem que assinar uma carta dizendo que ele certifica que você tem domínio suficiente da linguagem para fazer a pesquisa. Então isso também facilitou muito, porque uma dificuldade que eu tenho na verdade com o intercâmbio é essa questão de ter uma comprovação de domínio da língua. E assim, foi uma experiência muito legal, realmente. A pesquisa lá foi muito interessante, era uma coisa que não tem... Eu não conheço gente fazendo pesquisa na área que eu fiz lá, aqui no Brasil, então uma oportunidade legal é essa, é você fazer algo que você realmente não conseguiria fazer por aqui. A bolsa lá fora é muito, muito boa, a FAPESP dá uma quantidade realmente alta de dinheiro, então assim, eu consegui viver bem e voltar com dinheiro pro Brasil, então isso também ajudou, tipo, você não vai ter que se preocupar e tal. E, em geral, foi uma experiência boa, assim, acho que é isso. Muito bom, João. Na verdade é o seguinte, pessoal, como seria todo o processo? Você vai fazer iniciação científica com um professor, só que para isso você tem que ter umas notas boas, principalmente média maior do que 7, sem reprovação. E aí, se você tem essa bolsa FAPESP, vocês vão fazer um projeto. Esse professor seu aqui do CNC, ele vai entrar em contato com um docente de outra universidade do exterior. Então, por exemplo, eu já mandei alunos para a Escócia, para a Alemanha, para a Espanha, e aí esses alunos vão
receber da FAPESP todo o apoio, então a FAPESP vai comprar passagem, vai pagar para o aluno mensalmente para ele se manter na cidade que ele foi visitar. Então é tudo pago, vocês não têm gasto nenhum. E a questão de língua é a seguinte, claro, dependendo do país vocês têm que saber inglês, mas vamos supor, se você for para Portugal, não precisa se preocupar, certo? Ou Espanha também, que é um pouco mais fácil de aprender. Mas, em princípio, há oportunidades mais diversas, mas vocês precisam, claro, entrando no curso, precisam estudar para não falhar e não ter reprovação, tá? Muito bem, obrigado, João. Eu queria que a Isabela falasse... você tem mais algum comentário, João? Pode falar. É só um parênteses que eles também dão o equivalente a uma mensalidade a mais para você se manter no país, que geralmente também já consegue cobrir a maioria do que você precisa. Então, e eles têm um auxílio de transporte lá dentro. Então, se você estiver lá e você precisar ir para algum congresso, para alguma coisa, eles também vão auxiliar com isso. Legal. Então, pessoal, vocês recebem, além do dinheiro que vocês recebem para vocês se manterem lá, vocês recebem uma verba para vocês, é um auxílio movimentação que eles chamam, que é só mudança, e você ainda recebe uma verba para participar de eventos. Então, se você tem alguma oportunidade de participar de um congresso que é pago, a FAPESP te dá o recurso para pagar, tá? Isabelle, uma pergunta, será que precisa de computador para estudar no CMC? Você comprar um laptop? Bom, na verdade não precisa, porque a USP ela tem 6 laboratórios e cada um tem aproximadamente umas 30 máquinas e esses computadores já tem todos os softwares instalados que você vai ver na graduação e que você vai precisar usar e aprender, inclusive softwares que são pagos e a USP tem a licença para você poder utilizar. Então, você não precisa ter um computador na sua casa, você não precisa ter um notebook. E, além disso, esses laboratórios, eles funcionam 24 horas, né? Basta você ter aquele cartãozinho USP que você vai receber no seu primeiro dia de aula, e com isso você tem acesso a todos os laboratórios que ficam abertos 24 horas. Então, como estatística, por exemplo, é noturno, tem gente que prefere sair da aula e estudar de madrugada por questão de silêncio, por ter uma produtividade maior. E tem gente que prefere, vai dormir e acorda no dia seguinte e vai para o laboratório para poder praticar e estudar. Então, isso não é um problema. Então, se você não tiver condição financeira para ter um computador ou um notebook, não se preocupa, porque a USP já tem toda essa infraestrutura. E, além disso, nós temos a biblioteca, então você também não vai precisar comprar os livros, porque todos os livros que os professores vão passar, como livro-texto, como material didático, estão lá na biblioteca disponíveis e tem muito volumes deles, né? Então, tem muitos repetidos. Não vai ter um livro para uma sala toda, só se for um assunto assim muito específico, mas de cálculo, por exemplo, nossa, tem mais de 20 livros só de cálculo 1, e não tem só a biblioteca do CMC, tem a biblioteca da engenharia, a biblioteca da química, então você pode ter acesso a outras bibliotecas. Então, se não tiver um livro no ICMC, porque está emprestado e vai demorar e você precisa dele, você pode ir procurar em outras bibliotecas. Então, e além dos livros, a biblioteca ela é formada por 3 andares. Então, tem salas de estudo em grupo, tem a parte de estudo individual e tem também jogos lá, que você de tabuleiro. Então, tem competições de xadrez na biblioteca, que eu sei, se você gosta também. Então, tem todo um suporte para você lá, um ambiente de estudo. Inclusive, no ICMC, só de curiosidade, nós temos uma cantina, o que é muito bom para você poder fazer intervalos nos seus estudos e a parte de socialização. Porque ali também, o que é legal, que eu acho muito legal no CMC, é que tanto os alunos quanto os professores têm uma interação, porque eles estão compartilhando o mesmo ambiente. Não é algo que é muito, assim, separado, sabe? Então, todo mundo ali consegue ter um contato, você tem contato com pessoas de outros cursos, e isso acaba ajudando muito no seu convívio ali da faculdade e também como desenvolvimento pessoal. Muito bom, obrigado, Isabel. Então, pessoal, vejam só que não precisam se preocupar com a questão financeira. Então, o ICMC oferece os computadores, grande parte das salas ficam 24 horas abertas, você pode estudar até de madrugada, certo? A biblioteca, ela tem todos os recursos necessários e tem todo um espaço muito, muito bom para estudar. Então, se você quiser ficar estudando o dia todo lá, você pode ficar. A cantina é quase em frente à biblioteca, então você pode ir lá comer alguma coisa e voltar. Então, dá para morar praticamente no ICMC, certo? Então, vamos falar um pouco sobre algumas atividades que tem lá no ICMC, e algumas delas são as semanas. Então, tem a Semana da Matemática. Yuri, você pode falar um pouco sobre a Semana da Estatística?
Posso sim. Eu faço parte da Semana da Estatística, faz mais ou menos. Eu entrei semestre passado. Infelizmente, ainda não tive o contato com a Semana da Estatística presencial sem ser como um participante. Eu estou agora fazendo a parte do marketing da Semana da Estatística. E, bom, as semanas elas são basicamente um evento que acontece mais ou menos uma vez por ano. Tem a Semana da Computação. O João Guilherme pode complementar para a gente aí sobre a Semana da Computação. Em relação à Semana da Estatística, ela é uma ótima maneira de, às vezes, você se fixar no curso. Por exemplo, a nossa amiga Isabelle, ela disse que no primeiro ano ela estava meio cabisbaixa em relação ao conteúdo e tal, não estava se sentindo muito confortável, muito presente no curso. E é uma ótima maneira de você se sentir presente no curso, porque é um evento onde se acontecem várias palestras, várias mesas redondas, tem a parte da socialização com a UFSCar também. E aí, nessas palestras, a gente tem a parte das pessoal que fez estágio, aí eles contam a experiência deles nos estágios, tem a galera que faz parte da área acadêmica e conta, por exemplo, ano passado o tema foi astroestatística. E aí, a palestra final, assim, foi sobre astroestatística, foi sobre como o professor citou aí, como se descobre galáxias a partir de um programa, um software baseado em estatística. E também teve palestra sobre quimiometria, teve palestra já sobre geometria na SEST. Então, é uma ótima maneira de você tanto se fixar no curso, você se situar, o que você quer fazer da sua vida, porque estatística é uma área muito abrangente para você entrar, e quanto para você se socializar com a galera de outras faculdades, às vezes vem, tanto para você fazer mini cursos também, tem mini cursos na SEST, mini cursos das linguagens de programação necessárias para ser um cientista de dados. Enfim, é um evento que acontece uma vez por ano e ele é assim maravilhoso para se você quiser saber mais sobre o curso em si. E esse ano a gente vai estar fazendo, eu imagino que eu possa divulgar aqui, não tem problema, mas vai Claro, ter a pode ser. SEST online, que vai ser aberta ao público. Todos aqui estão convidados a entrar, caso vocês estejam interessados. Se pesquisar no Facebook Semana da Estatística, USP UFSCar, ou é UFSCar e USP, não me lembro muito bem. Mas, e aí a gente vai fazer mais ou menos nessa mesma dinâmica aqui da Feira de Profissões. Eu vou passar agora a palavra ou pro João ou para a professora, que tiverem assim, mais interessados, os que tiverem mais. Então, pessoal, sigam aí o ICMC no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, porque aí vocês vão receber um aviso sobre a Semana da Estatística, e aí vocês podem aproveitar para participar, porque vai ser um evento online, então provavelmente vai ser transmitido no YouTube, e aí vocês podem ter uma ideia melhor do que são esses cursos. João, você pode falar um pouco sobre a Semana da Computação? E na Semana da Computação tem uma parte interessante que as empresas vêm até o CMC, né? Então, a Semana da Computação, ela já tá rolando esse CMC acho que há uns 23 anos, e também ela é um evento muito incrível, é uma das melhores semanas do ano, assim. Então a gente tem também palestras muito legais, a gente tem mini cursos, que tanto em áreas mais específicas da computação, mas também a gente tenta trazer coisas mais, como a gente diria assim, aleatórias, mas não técnicas. Então tem um mini curso de culinária, que é sempre muito legal, e a gente tem várias dessas coisas. Nós temos a feira de profissões, em que as empresas vêm para a USP. Então, a gente tem muitas empresas legais vindo tanto aqui de São Carlos, mas também de São Paulo, e às vezes até algumas empresas internacionais aparecem, tipo Microsoft. Esse ano ela também vai ser online, então pesquisem aí sem Comp CMC para vocês verem, ela vai ser aberta para quem quiser participar. E por ser online, esse ano a gente está trazendo uma galera muito legal, então assim, vai ter tipo palestra de gente da DeepMind e de outras empresas muito incríveis. Então, recomendo. Muito bom, obrigado. Pessoal, aí o Matheus Bono, ele está perguntando aqui o seguinte, talvez o Gustavo consiga responder essa pergunta: qual seria o curso mais adequado para fazer pesquisa na área de IA? Seria matemática, estatística, ciência da computação ou ciência de dados? Alguma das outras coisas com bagagem para trabalhar nessa área? O que você acha, Gustavo? Pois é, essa é uma pergunta interessante, né? Vamos falar um pouquinho da área de IA, né? Para quem gosta de inteligência artificial, aí, aprendizado de máquina e tudo mais, né? O que a pessoa precisa saber para atuar, vamos dizer assim, de maneira sólida nessa área, né? Ter
segurança para poder atuar nessa área? Ela precisa saber matemática, né? Porque grande parte dos algoritmos de aprendizado são fortemente baseados, né, em modelos matemáticos. Ela precisa saber bastante programação, né? Precisa saber bastante computação, na verdade, né? Precisa saber programar bem, né? Precisa mexer bem com diversas bibliotecas de programação, né? E ela também precisa saber estatística, né? Porque para você analisar os resultados de uma técnica de aprendizado de máquina, você precisa usar recurso estatístico, caso contrário, você sempre fica num beco sem saída, sem ter uma segurança para dizer se sua técnica de aprendizado está ou não funcionando direito, né? Então, veja, tudo que a gente acabou de falar dos cursos do ICMC, né, estão diretamente relacionados com a área de aprendizado, né, de máquina, inteligência artificial e tudo mais, né? Então, na verdade, qualquer um dos cursos aqui do ICMC, você vai ter uma base forte de matemática, computação e estatística. Logo, eu acredito que qualquer um dos nossos egressos tem completa capacidade de se tornar um pesquisador na área de inteligência artificial, né? Ele vai ter todas as competências necessárias para isso. Mariana, você consegue complementar? Complementar do Gustavo, né? Eu concordo. Eu acho que qualquer curso do ICMC vai te dar as competências necessárias para você trabalhar em IA. Agora, se você tiver que escolher qual escolher, eu acho que as características são essas. Se você quer uma parte mais forte de computação e um pouco menos forte em estatística ou em matemática, talvez o curso de ciência de dados seja mais interessante. Se você quer uma parte mais forte de estatística, de metodologia, que também tem a computação, mas, enfim, você vai ter um pouco mais da parte de métodos estatísticos aplicados a grandes ou menores conjuntos de dados, o curso de estatística pode ser mais adequado. Mas a gente tem as optativas, né? Todos os nossos cursos têm aquilo que você falou, tem a grade obrigatória, você tem aquelas disciplinas obrigatórias de você seguir, mas todos os cursos têm um conjunto de disciplinas optativas que você pode escolher, né? Então, vamos dizer que você está num curso e você está sentindo falta de um pouco mais de programação. Vamos dizer que você esteja na estatística e está sentindo um pouco mais de falta de programação, de parte de computação, de banco de dados. Ou você pode preencher as suas disciplinas optativas que estão dentro do curso, você tem que fazê-las, só que você escolhe aonde fazer, né? E aí você complementa com as disciplinas de banco de dados ou de computação que você acha que é preciso. Então, isso eu acho que é uma flexibilidade bem interessante. O que eu queria complementar foi a palavra do Yuri sobre a Semana da Estatística, que ele falou USP ou UFSCar e USP. Na verdade, essa Semana de Estatística ela é organizada em conjunto com a USP e a UFSCar. Isso porque os grupos, tanto de professores quanto de alunos, isso acabou refletindo nos alunos, da USP e da UFSCar, né, da USP daqui de São Paulo e da UFSCar, são bem próximos. Então, a gente tem uma pós-graduação em comum, né, formada por todos os professores, e isso refletiu nos alunos da graduação. Então, a gente tem essa comunicação também. Lembrando de uma outra diferença dos cursos, é que o curso de Estatística e Ciências de Dados no nosso instituto é noturno, e o de Ciências de Dados é diurno. Isso é uma informação importante. Além do que, como o curso de Ciência de Dados é um curso novo, a gente ainda não sabe qual vai ser a relação candidato-vaga. De estatística, você tem uma ideia, Mariana, como é que está a relação candidato-vaga? Não sei te falar já, mas eu posso buscar essa informação e te respondo daqui a pouco. Francisco, você está mudo. Acabei de ver. Então, pessoal, esses cursos são cursos muito parecidos, eles têm uma parte muito semelhante, mas eles têm também as suas partes específicas. São cursos que estão, assim, muito em moda no mercado, ou seja, há muita demanda por esses cursos. E notem que, além do curso, vocês podem também se especializarem em algumas áreas. Então, você pode fazer disciplinas mais voltadas para a estatística, mais voltada para a computação, mais voltada para a inteligência artificial. Você tem uma certa liberdade na grade. Então, não é um curso assim que você vai entrar e tem um conjunto só daquelas disciplinas e acabou. Não, você tem um conjunto que você tem que fazer, tem as disciplinas optativas que você escolhe
você tem a opção de escolher as disciplinas que você quer fazer, e notem que, e você também pode participar desses grupos, ou seja, tem muitas e muitas possibilidades de aprendizado. Tá? Pessoal, mandem mais perguntas aí, está acabando minhas perguntas aqui no chat, então eu vou pedir, na verdade, para os alunos falarem um pouco sobre as matérias iniciais. Talvez a Isabelle possa falar um pouco, porque a Isabelle teve uma certa dificuldade, mas no final ela conseguiu superar, certo, Isabelle? Então, assim, todo mundo vai ter dificuldade, certo? Eu também, quando eu entrei na graduação, no começo o cálculo, demorei um pouco para pegar também, mas depois eu consegui me virar. Então, no começo é sempre um choque, porque a gente está acostumado com o cursinho, com o ensino médio, e o ensino médio, ele ensina de uma maneira que ele não te pergunta por quê, né? Você aprende a fazer, aprende aquelas equações de física, equações de matemática, e você não sabe muito bem para que serve. Você sabe fazer, você decora lá como é que é a equação, usa, e pronto. Agora, na universidade é um pouco diferente, porque você tem que saber por que você está fazendo aquilo. Então, quando você, por exemplo, demonstrar teorema, é uma coisa que a gente não faz na graduação, no ensino médio. E é uma coisa que a gente faz toda hora na universidade. Então, Isabela, você pode falar um pouquinho como é que foi o começo da graduação? Posso sim. Antes, né, de entrar na graduação, eu fiz 3 anos de cursinho. Então, eu estava muito acostumada com o ritmo de cursinho, que é aquela coisa mais prática, né? Que você precisa absorver muito conteúdo rapidamente para no final do ano poder prestar o vestibular. E só voltando assim, que às vezes, né, o que você pensava que queria, na verdade, acaba mudando tudo, porque eu coloquei física no meu 3º ano de cursinho e a estatística como a segunda opção. Antes, eu prestava arquitetura e eu queria arquitetura aí em São Carlos. Então, eu fiz cursinho prestando arquitetura sempre. E só que eu ficava, tipo, nossa, não vou passar. E aí eu fiquei, tipo, não queria fazer um 4º ano de cursinho, porque eu estava cansada. E aí, no 2º ano e no 3º de cursinho, eu gostei muito da física, porque eu consegui entender algumas coisas. Eu tive ótimos professores que não apenas reproduziam as fórmulas, né? Eles começaram a explicar da onde que estava vindo aquilo e por que era daquele jeito. Então, eu comecei a me interessar mais. Aí eu falei, bom, física vai ser uma opção. Mas, né, não acabou não dando certo e fui para estatística. Então, no 1º ano, como eu estava acostumada com o método do cursinho, foi um choque para mim de fato. E tem aqueles alunos que são considerados de exatas, de humanas ou de biológicas. Eu não sou considerada, não me classifico em nenhum deles. Eu me classifico como uma mistura de todos. Então, eu não tinha muita facilidade com exatas. E ter um cálculo, logo de primeiro semestre, foi um choque, né? Porque eu acabei passando, mas passei ali, né? No limite da média. E só que deu tudo certo. E como eu falei lá na minha apresentação inicial, o que me ajudou foi a ter grupos de estudo, a você estudar junto. E isso a gente fazia na biblioteca. Inclusive, o Yuri, que é o que está aqui presente com a gente, ele participa dos meus grupos de estudos. Então, o que eu não sei, ele sabe, consegue me explicar, e vice-versa. E a gente vai trocando as informações. Então, a gente passou o 1º semestre assim, estudando juntos. Porque estudar sozinho é muito difícil na faculdade. Então, uma coisa assim que eu queria deixar aqui para vocês, como um conselho, é assim que entrarem, procure algum grupo ou alguém assim que você acha que vai ter afinidade para você poder se entrosando mais, sabe? Porque é muito difícil, você vai morar sozinho, às vezes você não é de São Carlos, então muda muita coisa ao mesmo tempo. E ter alguém com quem você pode contar, especialmente nas horas de desespero, que são as horas das provas, né, que todo mundo fica, é muito legal estudar em grupo. Então, o que me ajudou a superar as minhas dificuldades foi os estudos em grupo. Obrigado, Isabela. Então, veja, pessoal, que o mais importante, na verdade, é nunca desistir. Então, dificuldade todo mundo vai ter, certo? E quem está prestando cursinho aí há vários anos, vejam que a Isabela fez 3 anos de cursinho e não desistiu. Se ela tivesse desistido, ela não estaria estudando na USP. Então, notem que o importante é nunca desistir, mesmo se não passar a primeira vez, tentem a segunda vez. O importante é sempre buscar uma carreira que vocês realmente tenham interesse em aprender, tá? Então, tentem sempre nunca desistir, tentem se esforçar. Ô, João, você pode falar um pouco como é que foi a sua mudança do Nordeste para São Paulo? É uma mudança meio drástica, né? Foi uma jornada, assim, para mim sempre é uma jornada.
eu já gastei 16 horas para ir de São Carlos para Fortaleza em algumas vezes. Então, assim, foi. Às vezes é uma luta. Eu tenho uma certa sensação de isolamento, isso aí não dá pra gente negar, porque eu tô longe da minha família e eu não posso só optar por amanhã ir para lá. Assim, é uma coisa que tem que ser muito mais planejada por questão de custo de passagem, planejada para organização com a faculdade, né? Tipo, tô falando 16 horas. Eu não posso passar o final de semana com a minha família, isso não faz sentido. Então, eu acho que isso é um dos pontos. E aí que vem muito essa questão de realmente você encontrar amigos, você encontrar uma turma legal na faculdade para você ter mais esse apoio, né? Porque a partir de agora vai ser muito isso. A sua rede de apoio vai ser muito os amigos que você faz aqui, vai ser muito as pessoas que você tem contato. Então, entra de novo nessa coisa de fazer amigos, de ter o seu grupo de extensão. O grupo de extensão também é um troço muito legal para você fazer amigos. E eu acho que as principais coisas foram essas, meus principais pontos mais importantes. E é frio. Aqui é mais frio também. Aqui é tipo 16 graus mais frio do que lá. Mas como é São Carlos, tem dia que tá mais quente também. Então. Beleza, então se você é do norte e do nordeste, saiba que aqui vai ser um pouco mais. Mas não muito mais frio. Eu não digo que São Carlos é frio, acho que São Carlos é frio. São Carlos vai de muito frio a muito quente. Então você vai só. Você vai entrar em contato com temperaturas que você nunca entrou antes. E você vai entrar em contato com estações de verdade. É uma coisa que anualmente eu me surpreendo, é esse esquema de, tipo, tá de dia 7 da noite, sabe? Eu nunca vi isso na minha vida antes, assim. Da onde eu venho é 6 horas. Não tem inverno, não tem verão. Mas, fora isso. Legal. Legal, muito bom. Tem uma outra questão também que acaba aparecendo na universidade, é a questão de você se comparar com os outros, né? Então, quer dizer, às vezes você vem de uma universidade pública, você já tinha várias dificuldades, aí você entra na universidade, aí todo mundo faz a prova de cálculo e você vai mal. Aí você olha e fala, puxa vida, né? Será que estou no curso certo? Aí todo mundo tirou 8, 9 e você tirou 3, ou tirou 2. E aí tem essa questão de como você se sentir, né? E aí você acaba se comparando com os outros. Yuri, você pode falar um pouco sobre como é que você encara isso? Olha, você escolheu, eu diria que uma ótima pessoa para falar sobre isso, porque esse é um problema que eu tinha, ao menos muito, muito no começo. Como eu disse, estatística era a minha primeira opção, e eu era apaixonado por estatística já antes de entrar. Não muito sem saber o que a estatística fazia, mas eu não sabia como a estatística fazia. Eu só falava, eu recebi aspas, uma propaganda do meu professor do ensino médio, dizendo, tipo, estatística você descobre isso aqui. Aí eu falo, nossa! E aí quando eu entrei para a faculdade e eu fiz a prova de cálculo, eu me lembro que era eu, a Isabela, a Fernanda Bartolo, que está aí no chat respondendo as dúvidas com vocês. E, bom, foi quase impossível não se comparar, porque eu, como eu disse, sou o primeiro que vem foi para uma universidade pública. E, bom, a minha nota, vamos supor que não foi muito satisfatória, foi um 0,8. E no ensino médio eu nunca tinha recebido uma nota abaixo de 5. E 5 já no ensino médio é uma nota vermelha, no negócio não é. E 5 eu já ficava tipo, oh meu Deus, o que eu faço agora? E imagina com 0,8. Foi o meu baque real. E aí foi quase impossível não me comparar. Eu olhava para a nota dos meus amigos e, tipo, algumas não eram tão maiores, outras já eram, tipo, absurdamente maiores. E eu falei, eu não pertenço aqui. Eu aqui não é o meu lugar. Eu não era para eu ter passado. Eu já não sentia que eu tinha que ter passado na quarta chamada. Eu achava que, nossa, como eu passei na quarta chamada, tá vendo aí? Foi engano, não é possível. Eu não sou merecedor dessa vaga. Só que foi o que o professor falou, é importante você persistir. E mais importante, você não se comparar com os outros. De forma alguma. Porque a gente tem ritmos diferentes, a gente vem de lugares diferentes, a gente tem rotinas de estudo diferentes, e muito provavelmente uma rotina de estudo que se encaixou, tanto do ensino médio veio para a faculdade e se encaixou perfeitamente, a minha rotina não se encaixou. Eu mudei minha rotina 3 vezes. Eu tirei um 0,8 na primeira prova de cálculo, 3 na segunda prova. Eu falei, opa, já estamos andando um caminho aqui. Só que nesse caminho eu ainda estava pensando, poxa, ainda vou reprovar. E aí na terceira prova eu tirei 9,8. E eu passei. Tipo, eu me senti maravilhado, satisfeito, etc. E o mais importante foi não se comparar. Mas se você vê que alguém está te dando uma nota maior que você,
ao menos aqui na USP, a gente tem muito essa ajuda. Então, peça ajuda para essa pessoa. Muito provavelmente ela vai te ajudar. Muito provavelmente ela vai te estender a mão. A gente aqui a gente não tá concorrendo para uma vaga na bolsa. Às vezes a gente tá, mas não necessariamente a gente, sabe, nós não somos rivais por isso. A gente não vai, sabe, a gente não vai competir só essa bolsa, a gente se ajuda, a gente fala, ó, poxa, eu posso ter passado nessa e você não, então, pô, você quer tal área, eu posso te indicar para tal professor, ó, tal professor tá fazendo tal área. A gente se ajuda muito, porque como eu citei, a gente tá longe da nossa família, o João principalmente, mas eu moro em São Paulo e é um pouco difícil voltar também, porque eu moro no extremo sul, então é uma viagem muito longa, não só até São Paulo, mas até entrar em São Paulo, então muitas vezes eu opto por não voltar para minha cidade porque é muito complicado o trânsito, etc. Toda o clássico. Mas enfim, a gente pode sim se ajudar, a gente mais se ajuda do que, enfim, em si é rival. É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai competir, que vai, sabe, que vai te atrapalhar por conta de uma vaga numa bolsa ou coisa do tipo. É mais isso mesmo. Não se compara. É mais fácil você ver uma pessoa que está com uma nota maior, se você vê que uma pessoa tem mais facilidade, peça ajuda para essa pessoa. Eu e a Isabelle éramos duas pessoas que tínhamos muita dificuldade e a gente ficava trocando, tipo, ah, não, olha, eu tô estudando, o livro-texto não tá me ajudando, eu não sei usar o livro-texto, tá muito difícil. Ah, tem essa videoaula aqui do Possani. Ah, não sei o quê, sabe? Tipo, tem muita coisa que a gente pode se ajudar realmente, ao invés de ser rival na universidade. Isso, Legal. ao menos na USP, é incrível. Legal. Muito bem, então notem, pessoal, que não há competição entre alunos, tá? Então, os alunos, na verdade, não existe, por exemplo, um ranking, se você for melhor, você vai ganhar um prêmio. Não. Os alunos colaboram, e até mesmo nas Olimpíadas que o pessoal disputa, então, se você entrar no CMC, você vai ter Olimpíada de Programação, por exemplo, e você disputa num grupo de alunos, então você representa o ICMC, é um grupo de alunos do ICMC. Então, notem que não há competição, então há mais colaboração, tá? É importante ter isso em mente. E se vocês forem mal, lembrem-se sempre de procurar ajuda. Tem os coordenadores, tem outros alunos, tem monitores, então praticamente todas as disciplinas vão ter alguém para ajudar a tirar as dúvidas. Então tem muitas possibilidades, e o mais importante que eu sempre falo é não desistir. E a questão de ser diferente também é normal, né? Então você tem a tartaruga e a lebre pode chegar mais rápido, mas se a tartaruga não desistir, ela vai chegar também, certo? Então assim, tem que ver dessa forma, nunca desistir, tá? Bom, pessoal, a gente tem mais 10 minutos finais. A minha sugestão agora, talvez a Mariana falar um pouco, a Mariana e o Gustavo, talvez a gente dá uma visão geral do que esperar, certo? E de como vai ser. Talvez a Mariana possa falar um pouco, só para a gente começar o encerramento. Você pode falar mais um pouco, Mariana, sobre o curso? Responder aquela pergunta, são 5, 6 candidatos por vaga para o curso. Ah, tá? isso, faltou isso. Então não é muito Bom, eu comprido, acho que um resumo geral é que para entrar no curso de Estatística e Ciência de Dados, é bom que a gente goste de matemática, que a gente goste de computação e que a gente vá aprender estatística para aplicar, porque a estatística é muito aplicada em diversas áreas. Então, a gente vai poder, com esse ferramental que a gente aprender aqui, a gente pode aplicar em diversas áreas e isso eu acho que é o mais atraente do curso de Estatística e Ciência de Dados. Pode complementar, Gustavo, só para o aluno saber. Exatamente. Eu acho que o Yuri tocou num ponto super importante e eu acho que essa mensagem ela é fundamental para um aluno que está entrando na USP, né? E o que o Yuri quis dizer é o seguinte, no final de tudo que ele falou, né? Você precisa aprender a estudar. Você precisa aprender a aprender, né? E aprender a estudar é algo que leva um tempo, né? Não é de um dia para o outro que você aprende a estudar, né? E a coisa mais importante para o aluno, quando ele chega, né, nesses cursos aqui do ICMC, qualquer um deles, né, e o primeiro semestre ele é terrível, como o Yuri e a Isabela comentaram, né, por quê? É terrível porque o aluno precisa, além de aprender o conteúdo da disciplina, ele precisa aprender a aprender, ele precisa aprender a estudar, né, porque não tem mais aquelas formulinhas prontas, não tem mais o professor legal no quadro que fica tentando fazer gracinha para você aprender né, as formulinhas, né? Não tem mais nada disso, né? O que você vem aqui é você aprender os fundamentos da ciência, né? E quando você vem aprender os fundamentos da ciência,
só tem um caminho, é você aprender a estudar, não tem outro jeito, né? Então, a mensagem importante para os alunos que vão entrar é não desistir, né? É não achar que é legal, porque, obviamente, você vai encontrar dentro da sua turma aquele pessoal que está tão eufórico que entrou na universidade que vai meio que relaxar o primeiro semestre para poder curtir aquela entrada na universidade, né? E vai ter um outro pessoal que já vai começar a aprender a estudar logo no primeiro semestre, né? Então, tome muito cuidado para não deixar com que a euforia da entrada na universidade, né, façam com que você adie o seu processo de aprender a aprender, né? Tentem, desde o primeiro dia, equilibrar, né, vamos dizer assim, essa coisa boa de estar na universidade, com uma vida independente, com uma vida diferente, novos amigos, com o estudo, né? Então, isso é muito importante, a pessoa conseguir colocar na balança que é óbvio que eu quero aproveitar minha vida, minha juventude, todo mundo quer, né? Mas eu não posso desperdiçar a oportunidade de estar na melhor universidade do país e no ano que vem já receber uma bolsa, como eles disseram, né? E talvez no ano seguinte eu ir para o Japão, como o João foi, certo? E isso só vai acontecer se você aprender a estudar, né? Então, acho que essa é a mensagem importante para os alunos que estão chegando, né? E para eles realmente serem muito bem-sucedidos aqui trabalhando com a gente, tá bom? Beleza, Gustavo. Então, pessoal, notem que candidato vaga para estatística é em torno de 5 e 6, então, comparado com medicina, é muito fácil, certo? Ciência de dados, a gente não sabe ainda qual vai ser a concorrência, eu acredito que seja talvez um pouco mais do que isso, devido ao mercado, a gente não tem muita ideia. Mas, assim, minha sugestão é que vocês escolham essa profissão se vocês realmente tiverem alguma afinidade. Então, se você realmente gostou, se você gosta de matemática, você tem interesse por tecnologias, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Vocês têm que olhar isso, basicamente isso. Porque é mais importante você escolher uma profissão que vocês realmente gostem, e aí notem que você gostando, você vai entrar num ambiente que outras pessoas também gostam, ou seja, você vai entrar numa comunidade, e nessa comunidade vocês vão todos aprenderem juntos, vão trabalharem juntos, e isso é muito importante, tá? Alguém tem mais alguma consideração final para fazer? Alguma coisa? Quer falar alguma coisa, João? Tá. Eu acho que o que foi falar nessa questão de aprender a aprender é muito importante. Na verdade, eu acho esse tópico fascinante, assim. Acho que vale a pena até ir atrás dele. Coisa bem aprender, aprender, aprender. Mas eu acho que você tem que entender que você não é as suas notas. As suas notas, elas não definem quem você é. Eu acho que você é muito mais que isso. Eu acho que a experiência universitária, ela é muito mais que isso. Eu falei de grupo de extensão agora pela 10ª vez. É uma coisa que não vai mexer nas suas notas, mas que também é algo muito importante. Eu acho que realmente essa questão que nós temos histórias de vida diferentes também é algo muito a se levar em conta. Na minha sala tem um cara que a avó dele é professora da USP. Tem gente que é a primeira vez que alguém na família está indo para a universidade. Então, se comparar, é uma coisa que não faz sentido. E que é isso, gente. Tipo, são áreas imensas. São áreas imensas. Você não tem que ser bom em tudo. Você tirar uma nota alta não necessariamente quer dizer que você domina mais aquela matéria que todo mundo. Você tirar uma baixa não quer dizer que você não entendeu nada. Prova é uma coisa que envolve 1000 fatores além de conhecimento, que envolve como você está de espírito na hora. Então, assim, muito mais coisa. E além de tudo isso, você ir mal não quer dizer que acabou, que assim, que você não vai ter mais futuro. Eu acho que pouquíssimas empresas pedem seu histórico na faculdade. A maioria delas pede o histórico limpo, então se você reprovar, nem aparece por lá. E nós temos até uma veterana, nós da computação, que ela está na Microsoft e que ela vive falando isso, que tipo, ela teve reprovação, mas que ela estagiou na Microsoft, ela estagiou na Audible e agora ela está trabalhando lá. Então, assim, sempre manter em mente que se as coisas derem um pouco errado no começo, se em algum momento você teve alguma dificuldade com a matéria e você não conseguiu, notas são boas, que isso não é o fim, que assim, você ainda tem muitas oportunidades pela frente, que é a coisa manter a cabeça erguida e seguir. Muito bom. Então vejam, pessoal, que os cursos oferecem todo o suporte possível, são cursos extremamente interessantes, extremamente voltados para o mercado. Os alunos, vocês podem ver, nós temos 3 exemplos aqui de alunos que
são os típicos alunos do CMC, ou seja, são alunos que se ajudam, alunos esforçados, alunos que se dedicam, e todo mundo sabe que a realidade é diferente para todo mundo, e aí a pessoa do CMC são muito compreensíveis com relação a isso, tá? Então, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final. Se vocês tiverem dúvidas ainda, deixem aí no YouTube, no chat, deixem mais dúvidas que o pessoal vai continuar respondendo. A gente vai ter agora um intervalo até as 2 horas, certo? Que a gente vai, na verdade, 2h30 começa a outra parte da programação. Então, quem não viu o vídeo ainda pode recomendar para outras pessoas, que esses vídeos vão estar todos no YouTube. Então, tentem se informar bastante. Tendo dúvidas, procurem o pessoal do CMC, mandem mensagens, sigam o CMC nas redes sociais. E tem também o Discord. No Discord vai ter um link também para quem quiser bater papo com os alunos, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa realidade. Pode perguntar se os professores quem são os melhores, quem são os piores, porque o pessoal às vezes tem medo, né? Então, quer dizer, os alunos sempre contam coisas desse tipo. Então, pessoal, entrem em contato aí, tentem se familiarizando. Espero que vocês tenham gostado dessa visão geral que a gente deu sobre esses 2 cursos, que são o curso de Ciência de Dados e o curso de Estatística e Ciência de Dados. Espero que vocês se interessem e o ano que vem vocês estejam lá no CMC. Contem pra gente quando vocês estiverem lá, que vocês assistiram esse vídeo, que foi esse vídeo que levou vocês a decidirem. O cara queria fazer história e, de repente, ele decidiu fazer Ciência de Dados. Já aconteceu isso, por incrível que pareça. Tá? Então, pessoal, então procurem a gente e a gente vai estar disponível aí para mais dúvidas, tá bom? Então, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal. Todo mundo quer falar um tchauzinho aí? Tchau, tchau.